Fala, revolucionário! Sejam todos bem-vindos a mais um podcast aqui com essa máquina aqui, Fabrício Porto. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a trajetória dessa máquina, como que ele está revolucionando aqui o mercado dele. E estou muito feliz porque foi mais de um ano aqui para trazer o homem aqui no podcast. E hoje a gente conseguiu um tempinho aqui, porque tanto o meu tempo quanto o dele é muito puxado. E eu estou muito feliz, máquina. Seja bem-vindo aqui Nabas, ao RevoluxCast. primeiramente, né, boa noite a todos, boa noite ou bom dia, não sei que hora que você vai estar vendo esse vídeo. Né, para mim é um prazer, né, estar participando aqui desse seu projeto. Tava vendo agora um pouquinho, já é um projeto gigante, né, que no Instagram já tem muitos seguidores e tal, então são muitas pessoas acompanhando, então para mim é um prazer. É mais no Posso, YouTube. posso dizer que também é um dos primeiros, assim, que eu estou participando. Então, para mim, tudo é novo, tudo é novidade. E, cara, eu vim hoje aqui de coração aberto, né? Pra gente estar aqui trocando esse papo bem legal e tá trocando um pouco de experiência. Você já me conhece um pouco, né? Mas as pessoas aí ainda não me conhecem. Então, hoje é uma boa Uma oportunidade oportunidade. para o pessoal estar me conhecendo. Então a expectativa aí pode criar, tá? Porque o homem aqui entrega muito, já aprendi muito e é só o É isso aí, é começo. uma troca de E experiência. máquina, me conta a pergunta tradicional que a gente faz aqui sempre no podcast. É como que você tem revolucionado o seu negócio, o seu mercado? Eu sei que você já faz várias coisas diferentes aí fora da casinha, que a maioria não faz. E esse podcast, o intuito dele é isso, é trazer pessoas como você, empreendedores como você, que está revolucionando o seu próprio mercado, está revolucionando o seu negócio. Como é que você está trazendo isso aí pra gente? Então, hoje o mercado da barbearia, né, é um mercado muito grande. Eu que comecei aí mais ou menos em 2013, 2014. Muita gente me pergunta como que eu tomei o interesse pela área da barbearia. Mas em 2013, 2014 foi um boom, né? Foi uma explosão essa área da barbearia. Todo mundo queria virar barbeiro e tal. Uhum. E eu fui engatilhando ali aos poucos, né? Muita gente não sabe minha trajetória, mas eu nunca trabalhei em outra barbearia. Eu só trabalhei em uma barbearia na Uhum. minha vida toda como profissional, né? Hoje eu tenho as minhas duas unidades, né? Só que, pô, a maneira que eu revoluciono hoje o mercado é com um posicionamento muito diferente dos demais, Uhum. né? Sempre buscando algo novo, um diferencial, né? Sempre uma forma mais humanizada, né, no meu tratamento com meus colaboradores. A minha forma de pensar é um pouco diferente, né? Eu sou aquele cara bem espontâneo, eu falo o que eu penso, eu gosto de conversar muito, né? Meus colaboradores até brincam muito com isso, né? Porque tudo que eu tenho de falar, eu sou muito de chamar para conversa Uhum. e bater aquele tete a tete, resolver o problema na hora. Eu não gosto de levar desaforo para casa, não gosto também que haja intrigas no trabalho. Às vezes a performance está um pouco abaixo, eu chego ali, chamo de canto, chamo para resolver, elevo o nível dos meus colaboradores, né, para cima. Também não sou aquele cara que quero ter barbeiros para o resto da vida, né? Eu costumo brincar que aqui na Vossa Barbearia é uma plataforma de lançamento. Praticamente todos os barbeiros que já trabalharam aqui, hoje, eu posso dizer que eles têm o seu próprio negócio. Uhum. Todos, né? Todos que passaram por aqui, eles aprenderam um pouco, né? Eu também aprendi muito com eles e hoje a maioria já tem seus próprios negócios. Então isso para mim é bem gratificante, né? Então essa é uma das formas que eu revoluciono o mercado. Eu trago os barbeiros para próximo de mim, né? Eu ensino para eles, eu passo para eles um pouco da minha experiência, né? Eles ajudam a minha empresa dessa forma pelo tempo, né, necessário e a partir daí eles voam e vai fazer sua própria vida, vai abrir a sua própria empresa, vai ter sua própria barbearia e eu fico muito feliz com isso. Então aqui não é uma barbearia, não só tem barbeira, você lança pessoas Lança aqui. pessoas. Eu costumo brincar que é uma plataforma de lançamento, né? Aham. Então, a maioria deles, eles chegam aqui, às vezes até viciado, né? Viciado que eu falo por ter trabalhado em outros lugares, de ter diversas experiências, às vezes positivas e às vezes negativas. E quando eles chegam aqui, eles mudam a forma de pensar. Uhum. Tem barbeiro aqui que já chegou aqui de nunca querer ter barbearia. Por quê? Às vezes é uma má gestão, às vezes experiência com pessoas, com colaboradores. Só Uhum. que eles chegam aqui, vê a maneira diferente que eu trabalho, a forma diferente como que a gente trabalha aqui, eles pensam assim, eu acho que dá para mim chegar lá também. E até através da minha história, né? No dia a dia eu passo um pouco da minha história da minha história para eles verem que também é possível chegar lá, Uhum. né? Porque eu Sim. cheguei, entendeu? Eu cheguei, tipo, humildemente, né?
passo a passo, né? Eu passo um pouquinho dessa história para eles e automaticamente eles conseguem seguir a vida deles. Tem um último caso agora, você conhece, o Samuel, ele passou aqui com a gente mais ou menos 8 meses, né? As pessoas até falam, não sei o quê, o cara abriu uma barbearia e tal. Assim que ele chegou aqui, a primeira pergunta que eu fiz para ele, qual é o seu objetivo para daqui a um ano? Ele falou para mim, eu quero ter minha própria barbearia. Se é um outro dono de barbearia, fala o quê? Tá bem então. Então, olha, você não é o barbeiro certo para estar aqui. Só que, cara, ele me deu lucro durante 8 meses na minha barbearia. Uhum. Então, e ainda eu ajudei a ele nesse processo de transição para a própria barbearia dele. E eu já sabia que isso ia acontecer. Então, o que eu fiz? Eu aproveitei o máximo de tempo que ele teve comigo, né? E hoje ele tem seu próprio negócio. E assim, do mesmo jeito que ele foi, vem outro. Eu acabei de pegar um agora que acabou de fazer 18 anos, né? Um venezuelano, que é o Steve. Então é dessa forma que a gente faz. E eu considero isso uma revolução mesmo porque a maioria quer que o funcionário fique ali 10 anos, 15 anos, 20 anos, e isso é uma escolha muito egocentrista, né? Então, a partir do momento que você tem esse tipo de mentalidade, seu negócio se expande muito mais. Então, assim, e muitas, não só a barbearia, mas todos os mercados, o pessoal quer o quê? Quer reter. Só que não entende que água parada dá dengue, né? É isso. É isso. As Exatamente. pessoas às vezes até perguntam assim pra mim, cara, como que você tem uma facilidade de atrair barbeiros pra trabalhar com você e tudo, cara? Hoje, o barbeiro, ele não quer trabalhar num lugar onde é que ele não tem expectativa de crescimento, onde que ele não tem uma visão de aonde ele consegue chegar. Ele quer chegar num lugar onde é que ele consiga evoluir. E eu deixo isso bem claro quando ele chega, eu deixo isso bem claro no momento que ele está trabalhando aqui. Aí eu tenho o meu Instagram também, né? Quem acompanha, às vezes os barbeiros já me acompanham por lá e já vê minha forma de pensar, a maneira que eu penso é uma maneira totalmente diferente dos demais, e eles já vêm com esse intuito. E eles já têm um histórico de barbeiros que já trabalharam aqui. Eu já tive barbeiro de antes de vir trabalhar comigo, já mandou mensagem para outros barbeiros que já trabalharam também. Falou assim: como é que é o Fabrício? Como é que é a maneira dele trabalhar? Você acha que se eu for para aí é um bom negócio? E, cara, hoje eu posso dizer, eu não tenho o que falar de ninguém que trabalhou para mim, né? De uma forma negativa. E creio que também ninguém tem o que falar da vossa barbearia, né? Que hoje nós estamos já no 5º ano, já estamos com 2 unidades abertas, são 7 barbeiros aqui trabalhando. E, cara, daqui para frente é sempre o progresso, né? Sempre pensando em crescer a cada dia mais e ajudar cada dia mais outros barbeiros, outras pessoas que estão chegando agora também. E é isso. E a vossa barbearia, para quem não sabe, é patrocinadora aqui do RevoluxCast. É Ó. isso aí. Para quem não sabe, o RevoluxCast aqui tá dentro de uma das barbearias aqui do Fabrício. E quando ele me fez o convite, falou, não, estou pensando em fazer um podcast. Eu falei, esse cara é diferente. Então, isso é uma outra coisa também. É O que isso. você quis trazer nessa ideia também de ter um podcast? Tem um ambiente desse daqui, né? Que a gente tá montando aqui aos poucos e tal, e tá trabalhando. O que trouxe essa ideia para você? O que fez sentido para você nessa época? Cara, é assim, eu ultimamente, no último ano, eu posso dizer que foi no último ano, eu tenho adotado uma coisa que eu sou muito acelerado, todo mundo fala que eu sou muito acelerado, eu falo demais e tal. Eu adotei uma coisa que às vezes a gente ouvir mais, né? Uhum, É difícil para mim, porque o meu perfil comportamental é diferente, né? uhum, Eu sou muito acelerado, eu falo muito, às vezes eu não consigo parar para ouvir, só que ultimamente, no último ano, eu parei um pouco mais para escutar outras pessoas. uhum, E automaticamente eu troquei certas experiências de pessoas que conseguiram me fazer enxergar além do que eu estava enxergando, além uhum, da caixa. E eu consegui sair dessa bolha assim, só de barbeiro tem que cortar cabelo, de barbearia, e eu consegui enxergar outra coisa, que a barbearia não é só cortar cabelo, entendeu? A barbearia abrange outras coisas. Isso aqui que a gente está fazendo aqui, isso aqui faz parte da barbearia. A gente está dentro de uma barbearia, tá entendendo? uhum, Então, assim, a gente pode fazer muitas coisas. Inclusive, você também foi uma dessas pessoas que no início, né? Quem não sabe, você é estrategista, né? uhum, Gestor de tráfego também. Isso foi uma das pessoas que trabalharam aqui na vossa barbearia, trabalhou aqui na vossa barbearia durante um período e foi uma das pessoas que abriram muito a minha visão, né, no início, porque eu uhum, estava com aquela visão limitada. Realmente é difícil. uhum, Eu era o barbeiro, eu era faxineiro, eu era o cara do marketing, era eu que tinha que limpar a barbearia, era eu que tinha que fazer vídeo, eu tinha que atender telefone, eu tinha que marcar na agenda, e isso aí eu tava me deixando esgotado. uhum.
Então, eu tinha capacidade de fazer outras coisas, só que eu não estava conseguindo, eu estava preso. Então, precisou você vir de fora para dentro para você me fazer enxergar uma coisa que eu não estava enxergando. E realmente aquilo abriu minha visão. Um outro mundo, né? Porque eu já tinha faturamento, né? Uhum. Por exemplo, a gente mesmo falou isso no início. Às vezes você chega numa empresa, uma pessoa que não está faturando, mas você chegou dentro da minha empresa, eu já tinha faturamento. Só Uhum. que eu era um escravo, pô. Eu Uhum. trabalhava 24 horas. Eu não tinha tempo para nada. Então, a partir do momento que a gente sentou e reformulou a estratégia e eu consegui enxergar além, eu falei assim, pera lá, eu posso fazer muito além do que eu já faço. Uhum. Isso aqui que eu tô fazendo de ficar no operacional 24 horas, isso aqui é o mínimo do que eu posso fazer. Sim. Entendeu? Então a minha mente ali começou a abrir. E através de você veio outras oportunidades, eu consegui conexões com outras pessoas, Uhum. você me fez enxergar também a questão do posicionamento. Né? Tipo assim, o meu Instagram, por exemplo, era parado. Eu Uhum. já tinha um posicionamento assim diferente, só que ninguém sabia. Que o Uhum. posicionamento é como você quer que as pessoas te enxergam, mas como que as pessoas vão saber, sendo que as pessoas não viam o que eu fazia? Sim. Até você falava, mano, você faz coisas diferentes. Só que é bom você mostrar isso para as pessoas, o que você faz. E Sim. realmente isso para mim foi um boom, uma virada de chave. Eu falei assim, mano, eu posso fazer muito além. E Uhum. através ainda eu posso ajudar várias outras pessoas. Foi quando eu chamei todo o meu time na altura, você lembra? Que a gente Uhum. fez uma reunião, eu chamei todo o meu time que eu não faço nada aqui sem eles estar de acordo. Porque não adianta nada eu querer puxar o barco para um lado e eles querer remar para o outro. Uhum. Não adianta. O que a gente fez? Chamou todo mundo e falou: e aí? Esse é o objetivo que eu quero chegar. E eu quero chegar junto com vocês. E aí, vocês vão querer? Porque se vocês não querer, não topar, eu já paro por aqui. Porque aquilo demanda o quê? Um investimento. Né? Que você Uhum. não veio fazer nada de graça aqui para mim. É o Sim. seu trabalho. Sim. Então você tem que ser remunerado por isso. Com certeza. Então eu tinha um investimento a ser feito, só que eu não conseguiria fazer aquilo sem a ajuda deles. Sim. Porque era eles que eram o motor da operação, eles que iam estar no operacional. Né? Então, graças a Deus, meu time sempre foi muito unido e a gente conseguiu aí, nesse período, uma alavancagem muito grande. Né? Uhum. Queria agradecer você aqui agora pessoalmente por tudo isso, né? E dizer que, cara, eu sou muito feliz, né, por tudo que aconteceu e louvo a Deus, agradeço a Deus todo dia, né, por ter te conhecido também nesse período e você foi um dos pilares para eu estar onde eu tô hoje, né? Então é basicamente isso. Show de bola, ó. O homem já preparou um depoimento aqui já. E tudo isso que você fala, eu sei que é de coração e até te agradeço, Fabrício. Porque desde o momento que a gente conectou, eu vi muito esse potencial em você. Né? Porque eu costumo falar, né? Principalmente com pessoas que eu observo o potencial. Eu te observava como uma Ferrari que tava dentro da garagem, só que empoeirada. E hoje você já tá aí, tá fazendo vídeo, já tá fazendo podcast, já É, palestrou, já até fez a primeira isso mesmo. palestra. E é muito fora da caixa do que é um barbeiro comum, Tradicional. um barbeiro tradicional. Então é por isso que essa é a proposta que a gente procura trazer aqui. E eu gostaria de saber assim, Fabrício, dentro disso, o que você falou, o que mais, para além do. Vamos pro detalhe para além do posicionamento, para além daquilo, o que você acredita que esse posicionamento diferente trouxe para você de benefício, né? E como que isso ao longo do tempo, para onde que você está caminhando com essa questão do posicionamento? O que você está observando dentro do mercado? Para onde você está indo? Então, ultimamente, nesse último ano, o que que eu percebi, né? Eu não tenho tanta experiência, né? Eu posso dizer que eu estou caminhando agora, é tudo recente para mim, é Uhum, só que eu consegui um crescimento muito rápido. Eu sei que tudo depende, é um tempo, né? Eu não sabia se era, acho que quando a gente iniciou, eu não sabia se era um mês, eu não sabia se era 5 meses, eu não sabia se era um ano ou se era 2 anos. uhum, Mas eu tinha que começar, de uma certa forma eu tinha que começar. uhum, Cheguei, sentei com minha esposa, falei, olha, eu quero iniciar isso daqui, eu quero mudar a trajetória do meu negócio, só que o que você acha? Eu tenho essa pessoa está querendo me ajudar, né? Eu sei que ajudar é o seu trabalho, mas de uma forma eu vi algo que eu poderia usar de ferramenta que eu conseguiria alavancar o meu negócio. uhum, E hoje, o que que eu percebo? Cara, pessoas se conectam com pessoas. Pessoas não se conectam com empresas. Então, automaticamente, o que eu pensei? Eu dando a cara, automaticamente eu vou estar elevando
o nível da minha empresa. Uhum. E hoje, cara, eu saio na rua, tipo, é totalmente diferente. No início já era diferente, só que hoje ainda é mais. Uhum. Entendeu? Então eu percebi o quê? As pessoas automaticamente se conectando comigo, elas vão se conectar com a minha empresa. Que esse aqui é o Fabrício da vossa barbearia. Uhum. Eu nunca quis deixar claro assim pra todo mundo, eu sou o dono da vossa barbearia, tanto que o nome é vossa barbearia, é o barbearia das pessoas, não é meu. Não tem barbearia sem cliente e não tem barbearia sem barbeiros. Uhum. Só que também não tem barbeiros e barbearias sem uma pessoa por trás. Tá entendendo? Então, assim, pessoas se conectam pessoas e ponto. Não tem o que fazer. Se você for ver os grandes hoje, as grandes empresas hoje, elas têm uma cara por trás, ela tem uma pessoa por trás daquilo hoje. Então, isso foi a minha virada de chave. Uhum. Foi a coisa mais importante que eu enxerguei. E através disso, eu tô caminhando, né? Tô caminhando passo a passo, né? Eu não tenho essa pressa toda. Eu sei que tudo é uma construção, né? Uhum. Eu tô numa fase de construção. O que eu não posso é parar. Eu não posso deixar de ter essa constância. Às vezes, cara, vou ser bem sincero pra você. Às vezes desanima. Às vezes a gente pensa, cara, tem dia que eu vou ser bem sincero, tem dia que não dá vontade nem de levantar pra vir trabalhar. É muita pressão, é pressão com o colaborador, é pressão em casa. Às vezes é um problema familiar pra gente resolver. Só que, cara, eu botei na minha cabeça, eu não posso parar. Uhum. Eu não posso parar. Na hora que eu paro e penso assim, cara, onde eu tô aqui hoje é onde muitas pessoas desejam estar e às vezes não conseguem ou desistem no meio do caminho. Então eu não posso parar. Eu não posso parar. Isso aqui que eu tenho hoje, cara, eu tenho que agradecer a Deus. Porque assim, foi muito rápido que as coisas foram acontecendo. E eu não posso parar agora. Uhum. Entendeu? Então é isso. Hoje, o que eu mais identifiquei foi isso, que pessoas se conectam com pessoas. Foi o maior diferencial que eu identifiquei hoje. Essa foi a virada de chave Foi a pra virada você. de chave. E pra onde que você acredita que... E você falou uma coisa muito boa, porque a gente tá num mundo muito imediatista, né? Isso. As pessoas querem tudo rápido e tudo Muito mais rápido. e tal. Só que às vezes acaba metendo os pés entre as mãos, né? Nem sei se o termo é esse. Então... Mas dentro desse sem pressa e sem pausa que você tá fazendo, né? Sem pressa e sem pausa, pra onde que você tá caminhando? Você fala, não, Albert, ó... eu tô percebendo uma oportunidade aqui. Obviamente você não vai abrir as estratégias, né? Que o homem é estrategista, não vai abrir o segredo, mas aquilo que você pode falar, né? Pra onde que você tá observando o mercado? Não sei se você tá observando alguma coisa da IA, percebendo alguma coisa dentro do mercado da barbearia que você pode Sim. ajudar a expandir. O que você Cara, acredita? eu acho outra coisa isso aí eu posso falar abertamente, que isso foi uma das estratégias que a gente adotou no início, né? Você sabe, eu ainda andava um pouco meio perdido, né? E eu assim, cara, será que isso dá certo? Será que isso o que eu faço? E hoje eu acho que a estratégia, assim, mais forte que a gente usou e usa até hoje é a estratégia da diferenciação, né? Porque sempre a gente falou sobre isso. Aham. Você tem que ter algo diferente. As pessoas hoje, elas buscam algo diferente. As pessoas são 24 horas buscando isso. Hoje todo mundo tá na tela do telefone. As pessoas querem ver algo novo, as pessoas querem ver vídeos novos, querem ver pessoas novas, querem ver algo diferente. Então a gente sempre busca isso. Uhum. O que eu busco todo dia é algo diferente. Eu acordo já pensando, cara, o que eu posso fazer hoje que meu concorrente não faz? O que eu posso pensar aqui hoje que o meu concorrente não pensou? O que eu faço aqui de diferente? Porque, pô, a gente tá aqui em Portugal e às vezes Portugal é um pouco atrasado na tecnologia em relação ao Brasil. Uhum. Só que hoje com a internet a gente consegue aproximar um pouco mais. Mas muita coisa que a gente faz no Brasil às vezes ainda não chegou aqui. Uhum. Então a gente consegue modelar, né? Às vezes não digo assim copiar, mas modelar alguma coisa e trazer um diferencial. Né? Uhum. Agora mesmo eu fiz um vídeo aqui no Montijo mesmo, que esse vídeo estourou, que eu peguei aqui um cara muito conhecido que chama o Gil. O Gil, ele anda aqui na rua sempre pra cima e pra baixo, e eu falei assim, cara, eu vou pegar esse cara e vou fazer um vídeo com ele. Só que eu já tinha visto um vídeo parecido de um restaurante. Só que eu falei, eu vou fazer de uma forma espontânea. Ele já é muito conhecido aqui. Eu peguei o telefone muito rápido, falei, Gil, vamos fazer um vídeo aqui comigo e tal. Mas como assim? Eu não consigo fazer e tal. Vamos fazer um vídeo aqui comigo. Eu vou te dar 10 para você fazer. Você faz? Ele falou assim, faço. Eu falei assim, ó. Eu tenho aqui um influencer me cobrando mil euros para fazer um vídeo. Só que eu encontrei aqui o Gil, que 10 euros ele disse que faz para mim. Você faz, Gil? Aí, eu faço. Então vai, fala da vossa barbearia.
E pra você ver, eu não pedi pra ele pegar e falar assim, barbearia do Fabrício, é o Fabrício, vosso barbearia. Tudo que ele falou ali, você pode notar no vídeo que é uma forma espontânea. Uhum. Só que muitas pessoas não sabem, mas eu já fiz muito por ele aqui. Uhum. Eu sou um cara que eu nunca neguei nada pra ele, entendeu? Eu nunca rejeitei ele de nada, apesar da situação que ele se encontra hoje, mas eu nunca rejeitei ele. E ele nem falou muito da barbearia, mas o que ele falava? O Fabrício, o Fabrício, a barbearia do Fabrício, Era vem isso. pra barbearia do Fabrício. Então, o que aconteceu automaticamente aí? Voltando ao que a gente falou. Pessoas se conectam com pessoas, as pessoas se conectaram com ele, que se conectaram comigo. Exatamente. Tá Às vezes entendendo? ele atingiu um público que você talvez Que eu sozinho não não atingiria. atingiria. Você tá Exatamente. entendendo? Então, assim, são coisas. E aí entra a estratégia da diferenciação. Diferenciação. O meu concorrente faz isso? Não. E aí, quando ele vê o vídeo, o que ele fala? Caraca, como é que esse cara fez isso, mano? Como é que eu não pensei em fazer essa parada? Só que isso por trás, a gente tá matutando. E aí, o tempo que eu tava na cadeira, sempre ali cortando cabelo, na máquina, eu tenho tempo pra parar e pensar. O que eu posso fazer hoje? Qual é Uhum. a próxima estratégia? Qual é a próxima jogada? Sim, Estudar o seu concorrente. Porque isso é o mais importante. Você tem que. Isso é normal. sim. Você tem que estudar o seu concorrente. Você tem que ir atrás dele. O que meu concorrente está fazendo? Para que lado que ele tá? É igual um jogo de xadrez. Sim. Se ele jogou uma pedra, pá, e agora? O que eu faço? Porque o mundo dos negócios, do business, é isso, cara. É isso. Hoje em né? dia, as grandes marcas, elas brigam na televisão por comercial. Elas brigam na internet. Um faz uma coisa, a outra vai e faz outra. Uhum. E, véi, tá tudo certo. Quantas Sim. marcas de cerveja que nós tem no Brasil? Não sei quantas mil marcas. Só que uns gostam de um, uns gostam de outro. E elas estão sempre ali, ó. Um buscando uma estratégia diferente do que a outra. Então é isso, a estratégia da diferenciação. Diferenciação. É onde isso você aí. procura trazer ali no seu conteúdo, né? Isso. Da rede social. E através desse conteúdo que você tá trazendo ali, você procura se diferenciar do que todo mundo tá Isso, fazendo. diferenciado do E que eu tô trazer pro fazendo. seu contexto. Ou seja, você pegou uma coisa que foi num restaurante, que não tem nada a ver com barbearia, e trouxe pro seu contexto Isso, e implementou aquilo. isso da- mesmo. né, esse processo de modelagem aí é muito bom. E uma coisa que eu, que nem você falou no início, né? Eu te conheço já. Uma coisa que eu acho que é uma característica muito forte em você, que poucos têm, que é a rápida implementação. A ação, né? Você pega, ó, pensou, já teve um vídeo que a gente pegou, não, vamos fazer hoje e Vou tal. fazer hoje, é E a isso gente mesmo. foi lá e fez. E eu vi um cara nos Estados Unidos falando exatamente isso, que hoje o segredo não é só você fazer algo mirabolante, é a velocidade de implementação, porque a ideia tá aí. Você pode ter uma ideia aqui e o seu concorrente tá a mesma ideia. Quem que vai vencer? É quem executou Quem mais executa rápido. mais rápido. É isso, é a execução. E isso daí te dá uma vantagem competitiva absurda. Absurdo. Porque enquanto a galera tá pensando, não, vou pensar. É. O Fabrício foi lá Eu e já vi muito fez. cara falar assim, cara, eu sou o rei da ideia, eu sou o cara, eu tenho muita ideia que nem eu, ninguém tem. Mas a execução, você tem? Porque ideia sem execução é só uma ideia. Sim. Uma ideia sem execução é só uma ideia. O que adianta você acordar e ter 10 mil ideias, sendo que você não executa nada? Você tá todo dia, olha, amanhã eu vou acordar, eu vou pra academia, depois eu vou passear com meu cachorro, depois eu vou ler um livro, depois eu vou não sei o quê, depois eu vou trabalhar, depois eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer uma reunião. Sim, aí acabou, pensou, beleza, todo ali a dopamina lá em cima, vou fazer acontecer. Aí chega no outro dia, o despertador toca. Ah, mas eu vou deixar pra amanhã. Só passou de uma ideia. Você fez todo um planejamento, você teve uma ideia top, só que você não Mirabolante. executou, então não conta pra nada. Uhum. Só um cara cheio de ideia, mano, é bom. Só que tem que ter um cara que executa. Eu executo, Ou tem né? que. Às vezes, o cara que tem muita ideia, ele tem que estar de um lado de um cara que Que executa. executa, sim. Entendeu? Porque às vezes o cara que é um executor também, ele precisa daquele cara por trás que pensa. Que pensa. Entendeu? Então é um conjunto de fatores. Uhum. Então, se a gente andar ali lado a lado, então por isso que a gente precisa de outras pessoas. Isso aí é um problema que eu tinha também. Você me conheceu, Uhum. eu achava que era só o que eu fazia que era perfeito. Se era para fazer um vídeo, tinha que ser do meu jeito. Se era para executar uma coisa, tinha que ser da minha forma, porque eu achava que aquilo era certo. Só que eu percebi que não é assim que funciona, cara. Uhum. As pessoas são diferentes. Às vezes o que é bom para mim não é bom para você. Às vezes eu tô achando que eu vou atingir aquele público ali, mas eu não vou. Eu vou atingir o público que eu acho
Só que a bolha é muito grande, Muito cara. As maior. pessoas são diferentes. Sim. Então a gente precisa de ter uma pessoa por trás para ajudar a gente, né? Que eu Sim. tenho brinco não, né? A verdade, chama os conselheiros, né? O conselheiro é para isso. Às Sim. vezes você tem uma coisa para fazer, você pergunta ele, não, bicho, eu vou fazer isso daqui. O que que você acha? Às vezes eu tô tão empolgado, naquela empolgação, não, bicho, eu vou fazer isso acontecer e tal, e você olha assim e fala assim, mano, isso aí. Aí você, como assim? Isso aí, que isso? Eu tava tão. Aí você, mano, isso não funciona. Uhum. Só que como a gente vai saber, né? O cara tem experiência. É o seu ramo, é o seu trabalho. Você já está acostumado a fazer isso. Eu posso chegar hoje e falar assim, não, bicho, eu quero fazer isso, essa estratégia e tal. Só que você já está batido nisso. Você sabe hoje o que funciona no mercado e o que não funciona. Sim. O que já passou, o que está chegando, entendeu? Então é isso. E você sempre teve esse perfil executor? Sempre foi assim? Cara, Ou, sempre. ou teve alguma época que você não era Não, assim? sempre. O perfil executor eu tive sempre. Eu comecei fazendo isso, muita gente fala, né? Que às vezes a gente tá trabalhando para outra pessoa, às vezes a gente não trata o negócio como fosse o nosso. Então eu trabalhei 5 anos em uma barbearia, só que a minha visão, eu tratava a barbearia como fosse minha. Então esse era um diferencial que eu tinha. Eu na barbearia que eu tava, quando eu cheguei, as coisas eram antigas, era tudo velho. Eu chamei o dono, falei, Júnior, a gente tem que trocar essas cadeiras, cara. Se a gente quer crescer aqui, a gente tem que. E ele teve que brincar, João, a gente vai. Eu vou juntar um dinheiro, a gente vai assim, não, cara, vamos vender essas cadeiras que a gente tem. A barbearia não era minha, entendeu? Vamos vender essas cadeiras que a gente tem aqui e vamos botar umas cadeiras novas. Vamos fazer uma reforma nesse piso, vamos pintar as paredes. Quem quiser pode perguntar a ele. Uhum. Aí ele, não sei o que, João. Eu falei, mano, vamos fazer, eu te ajudo, vamos lá fazer. Eu botei as cadeiras na internet, eu vendi, eu fui atrás das outras cadeiras, a gente colocou as cadeiras novas, a gente pintou as paredes, a gente fez tudo. E é por isso que ainda que eu fiquei com ele 5 anos, né? Porque ele acatava as minhas ideias. E eu sempre tive esse perfil assim de, cara, vou fazer, vou executar. E quando eu saí de lá da barbearia dele, eu não tinha o intuito de montar minha própria barbearia logo no início, né? Eu queria ir para um outro nível, só que eu não sabia para onde eu ia. Só que estudando e tal, e planejando o que que eu faço e tal, eu falei assim, cara, vou montar uma barbearia. Achei um ponto aqui. Falei, cara, esse ponto aqui é bom. Só que eu não tinha dinheiro para abrir. E aí eu comecei a ficar louco. Falei, cara, o que que eu faço? O que que eu faço? Vou atrás de um, vou atrás de outro. Eu falei assim, cara, eu vou abrir essa barbearia sem dinheiro. Cheguei num amigo meu de longa data. Cara, ele sabe. Eu não vou falar o nome dele aqui, mas se ele ver esse vídeo aqui, ele sabe que é ele. Eu cheguei pra ele e falei assim, cara, você confia em mim? Ele confiou plenamente. Tá? Ele falou assim, ó, eu preciso abrir uma barbearia, cara, preciso que você me ajuda. E ele, mas como assim e tal? Ele falou assim, eu falei assim, cara, eu preciso, você me arruma 4.000 euros. Eu tô pensando agora, nesse momento. E assim, eu não sei quando que eu vou te dar ele agora, não vou te dar um prazo, mas eu vou te devolver esse dinheiro e eu vou ainda te pagar com juros. Você confia? Eu vou abrir a barbearia, você já corta cabelo comigo há mais de 5 anos, cara. Eu vou dar certo, eu tô fazendo esse compromisso com você, eu vou dar certo. E quando eu puder um dia, eu vou te ajudar. E ele assim, quanto você precisa? 4.000. Ele falou assim, me dá meia hora. Pois ele foi lá na casa dele, voltou com dinheiro, me deu assim, ó. Falou assim, ó, tá aqui, ó. Quando você puder, você me paga. Cara, a partir daí eu falei assim, cara, agora eu vou botar pocando. Cheguei já no dono aqui do ponto, não tinha o dinheiro do ponto, pedi a ele um prazo. Fui no porto, aluguei uma carrinha, comprei os móveis usados, comprei tudo. Cheguei, botei dentro do ponto, falei assim, cara, agora vai. Agora vai. Eu cortava cabelo dentro do ponto ali, sem estar aberto. Soltei no Instagram para as pessoas e tal, não sei o que, recebi um monte de mensagem. O que mais me motivou na altura de abrir uma barbearia foi, eu falei, pessoal, tô saindo da barbearia que eu tô, tal, não tem nenhum atrito, não tem nada, eu só quero buscar algo diferente, né? Em breve vou postar para vocês aqui o que que eu vou fazer, porque eu não sei, a realidade que eu não sei. Só que através daí, velho, eu recebi tanta mensagem no meu Instagram que eu contei assim, ué, mas esse tanto de cliente que me mandou mensagem, tô contigo, para onde você for, você me fala. Eu falei, ué, mas se eu cortar esse tanto de cabelo aqui, eu zero game. Tô de Eu boa. falei, não, tem que abrir a barbearia. E aí eu comecei, cara, se eu não me engano, eu acho que no quarto ou quinto mês eu paguei o cara que ele me deve. Foi O cara que eu na devia. cabeça ali. Paguei o que ele me devia. E hoje eu tenho uma sociedade em um negócio com ele. Entendeu? Só que assim, hoje a gente para, a gente brinca sobre a situação, a gente conversa. Ele é meu amigo de longa data mesmo.
né? E foi assim. Então, tudo que eu penso, eu tento executar na hora. Uhum. Tem coisa que, eu vou ser sincero, nem tudo que a gente planeja, a gente consegue executar ali na hora. Só que a maioria das coisas, eu sempre fui de querer já fazer. Às vezes é na empolgação, já fiz coisa e deu errado? Claro. Mas eu não tenho medo de errar, Naut. Eu posso falar aqui hoje, eu não tenho medo de errar. Bata aqui na mesa. Eu sou um cara que hoje eu não tenho medo. Eu tinha muito medo, já tive muito medo. Medo, eu já tive medo demais. Medo que às vezes você tá vendo esse vídeo aí agora e você fala assim, cara, eu não vou fazer isso porque eu tenho medo. Eu já tive tanto medo, cara, de fazer as coisas e dar errado. E de passar vergonha, ou do que as outras pessoas vão achar, ou de que o que as pessoas vão pensar se isso aqui der errado. Cara, hoje eu não tenho medo. Se eu errar, eu sou humilde para voltar atrás e fazer tudo de novo. Ou assumir que eu errei e que não deu certo. Já comecei projeto e já parei no meio do caminho por ver que não dá certo. Já me envolvi com certas pessoas de no início você achar que vai e depois se você vê que não vai. Tá entendendo? Isso é super normal. A gente tem que entender e saber lidar com isso. E tem Tá algum entendendo? caso que você pode contar aí sem citar nomes? Cara, não tem De alguma vários coisa que você casos. foi tentar fazer e tal, e aquilo não funcionou, Não tem vários. e Ixi, eu você tenho, desistiu logo, é, eu, eu tenho ou você vários, tentou até não, o momento? ixi, tem várias coisas. Porque assim, é, eu sou um cara muito bom. Quem me conhece sabe que, cara, pra ajudar, eu ajudo as pessoas assim numa facilidade, cara, até minha esposa fala comigo. Às vezes eu só tenho um pai, eu quero ajudar as pessoas. Às vezes eu vejo você numa situação que nem a minha, eu me vejo como eu passei e vou querer te ajudar. Só que hoje, posso falar hoje, 2026, eu sou um cara que aprendi uma coisa. Tem pessoas que elas precisam passar por aquilo e a gente está impedindo a pessoa de progredir. Às vezes a pessoa ela precisa passar por aquilo e você está impedindo o crescimento daquela pessoa, ajudando de uma certa forma. Então hoje quando eu vejo uma pessoa necessitada, precisando e tal, só que às vezes eu paro e penso assim, olha aqui, será que essa pessoa não está passando por isso, que é o propósito dessa pessoa passar? Porque eu passei tanta dificuldade aqui. E às vezes eu não quero que a pessoa passe por aquilo que eu passei, mas tudo que eu passei serviu para eu chegar onde eu cheguei. Então tem pessoas que precisam passar por aquilo. E eu já cheguei de querer dar a mão, de dar o braço e ajudar, mas chegar e parar assim, pô, beleza, não é querendo nada em troca, mas cara, não é minha obrigação fazer isso. Às vezes você tá Tá entendendo? prejudicando a Eu pessoa e tô não sabe. prejudicando a pessoa. Você tá entendendo? Aham. E aí depois tem. Hoje eu consigo identificar. É muito difícil quando você é empresário, quando você tem negócio, quando você, às vezes, é, é, tem uma certa estrutura, as pessoas que se aproximam da gente. É muito difícil você conseguir identificar quem se aproxima, por que aquela pessoa se aproxima. Só que hoje eu sou muito analista nisso, cara. E como é que você vê Porque, isso? Vamos entrar nisso aí. pronto, eu sou muito analista. Quando a pessoa se aproxima de você, ela vem por um motivo. Porque ninguém vai atrás de ninguém à toa. As pessoas se aproximam da gente em busca de alguma coisa. Uhum. Só que eu, por ser muito coração, por ser esse cara muito, eu quero ajudar, quero não sei o quê, às vezes as pessoas se aproximam com uma certa facilidade. Só que quando você identifica o intuito dessa aproximação, o intuito do que aquela pessoa está se aproximando de você, e você começa a fechar o cerco, fechar as portas, entender o real intuito das pessoas, eu já corto. Só que eu corto de uma forma como? Automaticamente, essas pessoas, eu não chego para você e falo assim, ó, Naves, você, a partir de hoje, você vai pro seu canto, eu vou pro meu, não. Automaticamente, observando as atitudes das pessoas, e quando você começa a dizer não para certo tipo de coisa, automaticamente essa pessoa vê que ela não consegue pular uma casa a mais com você. E ela acaba saindo naturalmente. Uhum. Só que aí depois você percebe como? Com a próxima atitude da pessoa. Porque o cara que tem esse perfil, o que ele faz depois? Ele vai buscar isso em outra pessoa. Entendeu? Até Uhum. ele conseguir o que ele quer. E, velho, eu julgo isso? Não. Velho, normal, cada qual tem a sua estratégia. Cada qual joga o seu jogo da forma que deve jogar. Eu não me importo. Só que eu jogo desse jeito. Quando eu vejo que o interesse da pessoa passa daquilo que eu acredito, aí eu falo assim, ei, pera lá, algo, algo de errado não está certo, Uhum. tá Uhum. entendendo? Sim. Então é hora que você começa a dizer o não. Não, não. E você observa a pessoa quando você fala não. Você quer conhecer a pessoa, aí você fala um não pra ela. Uhum. Porque enquanto você tá assim, ó,
soltando, você é o top. Você é o maioral, o Naubert é o pica das galáxias, é o melhor de todos. Mas vai dizer um não. Pra ver como é que Fala é um que. não pra ele. Uhum. Mexe com dinheiro pra tu ver. Mexe no bolso dele pra tu ver como é que ele fica. Véi, as pessoas mudam. Tá errado? Cara, eu não sou ninguém pra julgar aqui. Não pode dizer que tá errado, tá certo. Mas cada um tem a sua estratégia e vai jogar da forma que quer. Eu falo pra todo mundo, olha, a minha estratégia tá aqui, o meu ramo é esse. Eu faço muitas coisas além da barbearia. Só que o jogo que eu sei jogar é o jogo da barbearia. Esse aqui eu desafio qualquer um de Portugal, se quiser. Bato de frente com qualquer um de Portugal. No ramo da barbearia, eu bato de frente com qualquer um. Vem no tete comigo. Porque é o que eu entendo e é o que eu acredito. E Tá você entendendo? costuma testar? Você faz um teste, fala assim, ó, eu vou fazer isso aqui de forma intencional pra ver a reação. Você faz. Diversas vezes. Diversas vezes. Às vezes a gente tem que se fazer de besta e fazer de louco com certo tipo de pessoas. Às vezes você tem que fingir que não tá ouvindo certo tipo de coisas. Entendeu? Véi, é super normal. Entendeu? Uhum. Às vezes você pede pessoas pra. Cara, fala com fulano lá que eu pedi pra fazer isso e tal, não sei o quê. Você observa a reação das pessoas. E tem pessoas que é tão bobo, tão besta, que eles acabam falando certo tipo de coisa para pessoas que é bem próximo de você e acaba se queimando à toa. Uhum. Tá entendendo? Então, às vezes eu observo e fico na minha, calado. Entendeu? E automaticamente as coisas vão se desenrolando. E as coisas vão acontecendo. Tem gente que hoje está passando ou está colhendo, Naubes, aquilo que plantou lá atrás. Com certeza. Porque às vezes a pessoa vem para próximo de mim e começa a choramingar. Ah, porque onde eu tava, eu tinha fulano, pô, o cara me deu um golpe, o cara me deu não sei o quê, eu fui traído, eu fez isso aqui comigo e tal, e a gente, mano, pô, o cara foi traído, as pessoas foram ruins. Só que assim, velho, a panqueca tem dois lados. Você ouviu o outro lado? Pega a panqueca e vira pro outro lado e vai ouvir o outro lado da história. Porque às vezes a história também não é da forma que tá pensando. Eu posso chegar para você e falar o que eu quero. E o outro lado, você chegou a ouvir para ver o que realmente aconteceu? E às vezes a gente faz o quê? Ouve um lado, toma pra gente o partido Acho que é e o deixa certo. acontecer. Aí quando acontece com você, aí o que você fala? Caralho, a mesma porra, por que que o cara fez isso com ele? Tá nessa situação por causa Tá disso, né? nessa situação por causa disso. Você tá Uhum. entendendo? Então, Uhum. assim, cara, hoje eu tenho muita facilidade pra isso. Na hora você Muita facilidade. identifica. Hã? Na hora você identifica, assim. Na hora é Assim, difícil. é difícil, né? Na hora é Porque difícil. Na hora. Porque, é assim, mais a hoje em convivência dia ali. muita gente fala bonito, né? Muita gente conta história bonita. O que a gente mais tem hoje é contar história bonita. Podia chegar aqui hoje aqui e só falar coisas lindas. Olha, eu sou um empresário, Fabrício, do ramo da barbearia, tenho duas barbearias, com Varão. 7 funcionários, né? A minha empresa fatura tantos mil por mês, eu sou um cara que tem um faturamento tal. Não, isso é balela. E as falhas, você conta? E os perrengues que você passa, você conta? Eu não conto, tá entendendo? E tá tudo certo. Mas história bonita hoje para contar, todo mundo tem. Uhum. Você chega aqui com historinha bonita, rapidinho você, não, esse cara é o cara. E tem muita gente iludido hoje. O cara chega, olha, eu sou fulano, de não sei o que, sabe gritando. Aí diz, não, esse cara é o cara. Mas quando tu vai conhecer o cara a fundo, não é tudo aquilo que você pensa. E É. como é que você consegue identificar? Tendo um relacionamento com aquela pessoa. Quando você vai tendo um relacionamento com aquela pessoa, você consegue identificando aos poucos. Aonde Uhum. tá, onde não tá, onde se encaixa, onde não encaixa. E isso quer dizer que a gente não tem defeito? Não, cara, a gente também tem defeito. A gente também falha, entendeu? Uhum. Só que uma coisa que eu não vou falhar, é uma coisa que eu tenho dentro de mim, é o meu caráter. Eu não vou falhar no meu caráter, entendeu? Hoje pode falar o que quiser de mim na rua, mas pode falar do meu caráter aí fora. Fala que eu sou um cara porqueira, fala que eu sou um cara enganador, fala que eu engano as pessoas, fala que eu trapaceio, fala que eu tô devendo as pessoas, fala que eu comprei e não paguei. Tá entendendo? Porque eu Uhum. não abro mão disso. Entendeu? Tem gente que deita a cabeça no travesseiro e dorme super bem. Devendo os outros, com briga com os outros na rua, dando golpe nas pessoas. Eu não. Eu quero dormir tranquilo, sabendo que a minha consciência está tranquila em relação ao meu caráter. É uma coisa que eu não vou abrir mão. Tá entendendo? Quem quiser estar junto de mim vai estar assim. Quem não quiser também, Deus abençoe.
Uma coisa que eu não necessito hoje, nesse momento, é a aprovação de ninguém. Eu não preciso ser aprovado por ninguém. Nem por você, nem por ele aqui, que tá filmando, nem por pessoal que tá aqui. Eu não preciso provar nada pra ninguém, cara. Não preciso. A única aprovação que eu preciso hoje, a aprovação, é pra minha família. Eu quero chegar dentro da minha casa, na minha esposa, no meu filho e ser bem recebido por eles. Meu filho olhar pra mim e falar assim, meu pai é um exemplo. Minha esposa olhar pra mim e falar assim, meu marido é um exemplo. É isso que eu quero. Agora, a aprovação das pessoas na rua. Às vezes a gente deixa de fazer as coisas na rua, ou deixa de fazer certo tipo de coisa na nossa empresa, às vezes de gravar um vídeo, por depender da aprovação das pessoas na rua. Graças a Deus, depender disso, eu não tenho dependência emocional de aprovação de ninguém. Tá entendendo? Quem quiser estar comigo, tá. Quem não quiser, não tá. O meu círculo hoje de amizade é bem fechado. Hoje em dia, se eu contar aqui nos dedos, 2, 3 pessoas podem falar assim, ó, esse cara aqui é o meu amigo. Uhum. Ele é meu conhecido. Agora, o meu amigo, eu posso dizer certeza que aqui dentro de Portugal, eu posso contar aqui nessa mãozinha aqui, ó. Tem gente que fala assim, eu sou um cara de muitos amigos, tenho muita amizade, sou um cara bem relacionado. Você não tem amigo. Você tem o conhecido. Porque se tu tiver na merda aqui, pegar o telefone para a primeira pessoa que você vai ligar agora aí você sabe quantos amigos que você tem. Fala assim, ó, tô na merda, pega o telefone, liga aí. Pra 3 amigos seus que um deles vai te ajudar. Você não tem. Você não tem. Isso é conversa fiada. A gente tem conhecidos. Entendeu? E é isso. Bora pra cima. E você sempre teve essa sagacidade ou você Não. aprendeu ao longo da vida? Não, a assim? gente aprende apanhando. Eu tô aprendendo até hoje. Vou te falar, eu apanho demais, né? Você não tem noção, não. E às vezes certo tipo de coisa acontece assim que eu falo assim, cara, graças a Deus que isso está acontecendo. A gente apanha demais, entendeu? A gente apanha da vida e não é a última vez que a gente vai apanhar. Isso serve de lição, de aprendizado. Você apanha toda hora. Exatamente. A gente apanha. Quem tá assistindo aqui sabe que a gente apanha toda hora, Toda cara. hora. Tem coisa que acontece assim que eu olho assim e falo assim, cara, como eu sou neném ainda nesse assunto, como ainda eu tô começando. E tem muita gente que tem uma primeira vitória, tem uma primeira coisinha. Não, eu sou o cara. Não, eu sou o cara, sou o bambambam. Sou o bambambam agora. Não, isso é conversa. Emoção. Isso hoje eu posso falar, ó. Conversa de emocionado. Hoje em dia, se tem uma coisa que eu também, que eu era, tá? Eu era, às vezes ainda sou, só que eu posso falar que hoje eu sou bem menos. É emocionado. Cara, eu já fui muito emocionado. Nossa, a emoção, quando você deixa a emoção tomar conta, você começa. Porra, você toma na emoção e. Nossa, fulano é o cara. Cicrano é. Às vezes você olha assim, um cara chegando perto de você e fala, mano, tu viu fulano, o que ele tá fazendo? Pô, o cara tá brocando, o cara tá não sei o que, tá fazendo isso e aquilo. Eu olho assim e falo assim, neném, vai se ferrar tanto ainda, coitado, com isso. Só que hoje, eu chego pro cara e falo assim, mano, vem cá, deixa eu trocar uma ideia com você aqui, pra você não passar por isso que eu passei. Não, ele tem que passar também. Às vezes a gente só olha e fala assim, não, é isso mesmo, mano. Uma das cartadas é você falar, não, porra, é isso, mano, o cara é foda. O cara é pica e segue o baile. Não, mano, se eu tô fazendo isso olha, eu tô largando isso aqui, eu vou fazer isso na minha empresa, vou fazer isso na minha barbearia e tal. Aí eu olho assim e falo, não, você é foda. Tá brocando. Continua. Continua Tá nessa pegada aí. Mas, mano, você sabe que o cara vai quebrar a cara, Sim. entendeu? Igual eu preciso de pessoas pra me alertar sobre isso. Eu vou quebrar a cara ainda. Só que o quebrar a cara, eu preciso de quebrar a cara. Hoje eu tenho que entender isso, eu preciso. E quanto mais cedo eu quebrar a cara, é melhor. Imagina eu quebrar a cara, ficar quebrando a cara com 60 anos de idade. Então você é da filosofia que pra errar rápido. Errar rápido. Errar rápido porque vai errar barato. Você que é da área do marketing, né? Vou fazer uma pergunta para você. Uhum. Como é que a gente faz para a gente acertar, por exemplo, num conteúdo, numa estratégia? O que a gente tem que fazer? Tem que testar e a partir do momento que você testa, você consegue... Então, quanto mais rápido você errar, mais rápido você vai acertar. Exatamente. Certo? Exatamente. Então, se você tem 10 coisas para testar, você já começou a errar logo ali e tal, assim, eu tô mais... Isso eu aprendi. Quanto mais derrota você tem, pega essa. Quanto mais derrota você tem, mais próximo da vitória você tá. E quanto mais vitórias às vezes você tem, mais próximo, eu não vou dizer de uma derrota, mas de um erro você tá. Quanto mais acerto você tem, você tá muito próximo do erro, você já tem que estar preparado. A sua mente já tem que estar preparada. Cara, eu tô numa fase do caralho.
Eu tô tal. Só que, mano, pode esperar. Posso se preparar. Pode esperar. Não existe isso, Albert. Esse crescimento aqui, ó. Tal, Contínuo. mano, é igual o coração. Ele pra baixo, pra cima. Tem uma hora que ele vai dar uma descaída. Tem uma hora. Uhum. Isso é igual o Bitcoin. E na hora que ele dá uma queda, você tem que estar preparado. Então, quanto mais o Bitcoin sobe, ele está próximo de quê? De descer. E Uhum. quanto mais ele desce, ele está próximo de subir. subir. Então, na vida é assim também. Quanto mais você erra, mais próximo do acerto você tá. Então, às vezes você está errando aí 3, você já tentou uma vez, não dá. Tentou 2, tentou 3, tentou 4, tentou 5, não desiste, velho. Continua porque você tá muito próximo da vitória. A vitória às vezes tá na próxima, e o na cara, próxima e o ação. cara para, mano. Para e Você tá entendendo? O cara para e não pode parar. a Tá constância entendendo? gera o resultado, né? É. Você tava falando aí, me lembrou muito de um livro que eu li em 2021, quando eu li 100 livros aqui em Portugal. E aí tem um livro chamado Picos e Vales. E esse livro fala exatamente sobre isso aí, que tem os picos da vida e tem os vales da vida. E aquilo que você tá falando exatamente. Quando você tá lá embaixo, pode ter certeza que vai ter um pico depois. Entendeu? O engraçado que eu acho do Fabrício é que muita coisa que eu já li em livros, esse E eu não desgramado leio, aqui, pô. esse desgramado aqui, ele já sabe empiricamente. Mas É. esse é o verdadeiro conhecimento, É. né? Não é o que você só vê no livro, Isso. né? É você É. pegar aquilo que de experiência, daquilo que você é, e realmente aplicar na sua vida e também Você procurar. já falou isso pra mim várias vezes, velho, realmente. Eu tenho muita dificuldade pra ler. Muita mesmo. Eu gosto muito de ver vídeos, e não sei o que, tal. Só que eu tenho muita dificuldade pra ler, velho. E às vezes eu vou falar uma coisa e falo assim, cara, isso aí que você falou tá num livro, tal. Eu tenho que começar a anotar, pô, pra eu pegar e ler esse livro. E como é que o Fabrício aprende? Como é já que você não lê, porque o livro é uma forma de coisa. Eu sei que você aprende também errando, né? Que você já falou Errando. aqui. Mas como é que você procura entender os seus aprendizados e tudo mais? O que você busca quando você tá querendo aprender alguma coisa? Como é que é a sua mente? Cara, as pessoas às vezes falam de a pessoa ser autodidata, né? Não sei o quê, aprender as coisas sozinho e tal. No ramo da barbearia, quando eu iniciei, foi um pouco meio assim, né? Eu aprendi meio um pouco sozinho, assim, vendo muito vídeo no YouTube. Na altura, tava muito vídeo no YouTube. Então eu tinha muita paciência para estar ali olhando aquilo. Eu já tive vontade de ir para os Estados Unidos na altura mesmo. Aí eu comia vídeo no YouTube de Estados Unidos. Eu sabia como é que comprava um carro, como é que alugava uma casa, como é que ia no mercado. Eu sempre conseguia ver os vídeos, só que eu não, tenho muita dificuldade para ler o livro. Muita mesmo. A concentração para ler livro eu não tenho, né? E hoje eu já entendo que isso é muito de perfil de pessoas para pessoas. Uns Uhum, conseguem, outros não conseguem e tá tudo bem. Só que hoje, como que eu aprendo no dia a dia? É justamente da forma que você tá no seu trabalho. É testando, entendeu? É errando, buscando, não desanimar, é buscar relacionar com outras pessoas para entender, é buscar certas experiências. Às vezes eu estou sentando com você, a gente está conversando sobre uma coisa, às vezes você está me falando de uma coisa que eu tenho vontade de fazer e você já está me passando um feedback sobre como é que é aquilo, e eu busco aprender isso. uhum. Hoje eu busco em sentar em mesas ou estar em certo tipo de ambiente com pessoas que eu consiga aprender com elas. Porque se eu só buscar sentar ou ouvir pessoas que estão só abaixo de mim, eu não vou conseguir. Então eu gosto mais da experiência na prática, né? Eu busco, por exemplo, ouvir pessoas mais velhas, né? Ouvir pessoas que têm mais experiências. Às vezes pessoas que têm uma condição financeira muito melhor do que a sua. E a maneira mais fácil e uma das maneiras melhores que eu aprendi, eu peço aos meus barbeiros 24 horas isso. Vocês que estão vendo aí, ó, isso é para vocês. Eu peço a vocês 24 horas. Às vezes você está atendendo um cliente na sua cadeira, que o cliente é um potencial enorme, mas não financeiramente. Ele pode ter uma condição financeiramente, mas esse cliente, ele é um potencial enorme de sabedoria e você não está aproveitando. Você senta o seu cliente na cadeira e você quer falar merda, besteira, coisa, falar de jogo, falar de trem que não tem nada a ver, né? Eu peguei um barbeiro meu pouco tempo atrás e falei com ele. Falei, cara, você sabe esse cara que você tá atendendo? Você sabe quem ele é?
Ah, eu sei que ele não sei o que, ele chega aqui de Porsche, ele não sei o que, ele papá tal, papá. Eu falei, pois é. Quanto tempo que você atende ele? Ele falou assim, nossa, há muito tempo. 3 anos, se eu não me engano. Você sabe que é você, viu? Não vou falar teu nome, não. Aí eu falei com ele assim, você já perguntou pra ele como que é a trajetória de vida dele? Tem cliente que não vai te dar abertura, só que tem clientes que eles dão abertura e eles gostam de trocar essa experiência. Já perguntou pra ele como é que é a trajetória dele? Como que ele chegou onde ele chegou? O que que ele faz? Como que ele faz? Como que é o dia a dia dele? Pergunta isso pra ele. O cara é como é que a gente pode falar? É uma caixa de sabedoria pra te passar a experiência e você não tá aproveitando isso. Então eu sempre busquei aproveitar isso. Eu tenho um cliente meu de 10 anos, que ele é um eterno conselheiro meu, ele até às vezes brinca, quando eu vou fazer as coisas, às vezes eu vou falar para ele depois que eu já fiz. E ele chega para mim e fala assim, olha, você não falou comigo antes de fazer isso. Antes de você fazer uma coisa, fala comigo. Eu quero dar minha opinião para vocês. Então o cliente tá me dando abertura. Entendeu? E eu tô muito abaixo dele, muito mesmo, de sabedoria, de nível intelectual, financeiramente, de network, de tudo. Só que eu tenho que saber aproveitar. Então, como que eu sei essas coisas todas? Aonde que eu busco? Meus próprios clientes. Então, se eu tô com um potencial cliente hoje na minha cadeira, eu tenho que aproveitar isso. Por exemplo, se você fosse um barbeiro hoje, quem era o cliente ideal que você queria que sentasse na sua cadeira? Tony Robbins. Pronto, tá aí. Aí você ia chegar pra Tony Robbins e ia falar assim, Tony Robbins. E aí, o Benfica ganhou hoje, hein? O Sport ganhou hoje. Neymar não vai pra Copa. Tu vai sentar o Tony Robbins na sua cadeira e falar assim, e aí, Tony Robbins? Neymar não vai ser convocado, né? Mano, tu tá com um potencial de sabedoria na sua cadeira, cara. Por que você não vai aproveitar? Sim. Tá entendendo? Então, assim, é coisa lógica, porra. Tá entendendo? Essa questão aí do aprendizado, né? Tem várias fontes, né? Você pode ter a fonte do aprendizado, que nem você está falando, com pessoas, conhecimento empírico. Você pode errar, você pode ler um livro, você pode assistir um podcast, que nem tá aqui, quem tá Sim. assistindo. Esse podcast aí, Tem muito... isso é um poço de sabedoria. É um poço de sabedoria. Vou colocar uma headline assim, ó. Esse podcast é um Pô. poço de sabedoria. Tá entendendo? Então você tem várias fontes. Só que uma coisa também que é muito legal, que eu gosto de aprender, é... Às vezes uma pessoa tá me falando uma coisa, eu tô assistindo um vídeo, às vezes aquele vídeo não tem nada a ver, e eu tô aprendendo com aquilo ali, eu consigo capturar aquela energia e converter pro meu negócio. Então eu acho que o empresário também ele tem que ter essa capacidade, né? Que é entender o contexto do ambiente dele, né? E até fora da caixa, até fora da bolha dele. E como que ele tá atento aos mecanismos que tá acontecendo em volta dele, como é que eu posso trazer isso pro seu negócio? Às vezes a pessoa tá fazendo uma coisa ali, eu uso pra tudo. Em viagem, ou se eu vou visitar um cliente, se eu tô assistindo um podcast, como é que eu posso pegar aquilo e converter em energia pro meu negócio, né? Então eu acho que o empresário revolucionário, aquele que vai conseguir revolucionar o negócio, é esse cara que tá com a antena ligada o tempo inteiro. É isso. Porque se o cara fica na zona de conforto, o que vai acontecer? Ele vai perder. Às Então, vezes o cara tá sempre ali buscando e vendo situações que acontecem com outras pessoas como é que eu posso dizer? Pessoas dando certo, prosperando, a palavra é prosperar. Eu vejo pessoas prosperando, mas eu só estou assistindo através de uma tela de um telefone e eu não estou levando aquilo para mim. Às vezes eu estou aqui nesse podcast, igual estou aqui agora, contando um certo tipo de experiência, passando vários feedback aqui para as pessoas, que isso aqui pode ser aplicado no seu dia a dia e não é amanhã, é hoje. é hoje. Isso aqui pode ser aplicado. Só que eu pego aquilo e não levo para mim. Aí eu falo assim, mas o Fabrício está falando isso, mas hoje ele está em 2 barbearias. Eu só estou trabalhando numa barbearia aqui. Cara, para com esse pensamento. Você está aí hoje, entendeu? A gente brincava, lembra do Alan, que trabalhava aqui com a gente? Eu chamava ele da enciclopédia. Enciclopédia. Às vezes eu falava assim, Alan, o que você faz hoje? Aí ele falava assim, cara, hoje eu estou barbeiro. Eu não sou barbeiro, eu estou. Então, o que isso quer dizer?
Hoje, você está naquela situação. Ser barbeiro é ruim? Não. Mas você vai querer ser barbeiro pro resto da sua vida? Não, porra. Uhum. Você tem que ser a mais. O cara, não, o meu sonho é ser barbeiro até fazer 80 anos de idade, depois eu quero me aposentar. Não, porra. Você tem que querer sempre mais. Você tá entendendo? Então, hoje ele está naquela situação. Só Uhum. que amanhã ele pode não estar. Ou o jogo muda muito rápido, Nobre. Você sabe muito bem. Uhum. Hoje a gente está de um jeito, amanhã pode. Não, e da mesma forma que hoje eu estou e sou dono de barbearia, amanhã pode tudo desmoronar. Só que quem é o cara que pode fazer isso acontecer? Eu. Para isso aqui desmoronar, vai depender de mim, das minhas atitudes, das minhas escolhas. Então, hoje as coisas acontecem muitas vezes na sua escolha. Uhum. Foi você que escolheu aquilo. Tá Sim. entendendo? Sim. E aí cabe a você voltar e refazer, ou o que acontece com muita gente. O que acontece hoje com muita gente quando desmorona? Suicídio, o cara faz coisa errada, entra, escolhe lados errados, entra pro mundo do tráfico de drogas. Quantos barbeiros lá no Brasil foi preso, tráfico de droga? Os Uhum. caras começam bem e tal, começa a progredir, vem um cara e chega pra você e fala assim, barbearia é massa, tal, vamos botar um dinheiro pra girar aí dentro, e não sei o que, tal, tal, tal. Porra, e o cara fica naquela emoção, porra, um dinheiro rápido, né? O cara tá me dando essa oportunidade aqui, vai lavar dinheiro pro tráfico de droga. E aí o que acontece? A casa cai, num dia você é um barbeiro conhecido, no outro dia tu é um merda que tá lá preso. Teu filho vai te visitar na cadeia. Então vai depender de quem? Da pessoa, cara. É Uhum. ele que vai determinar, entendeu? Não sou eu, né? É ele. Então, muito do que acontece é você é que vai determinar. Tá entendendo? E hoje você tá muito forte nessa parte da barbearia e tá vindo aí com muitas ideias novas. Você falou que tá com outros braços também, né? O que que você tá trazendo aí? Qual que são as novas linhas também que você tá buscando para além é, do nicho barbearia cortar cabelo? O que que... Sim. Hoje, eu vou até pedir pra. Paizão, vai na minha bolsa ali, pega. Tem uma camisa ali, eu quero que você pega pra mim dentro da minha bolsa ali. Minha bolsa, a primeira de lá. Hoje, eu sou um dos embaixadores aí da Result Barb, né? A Result Barb hoje é um aplicativo que veio também para revolucionar o ramo da barbearia, né? Um aplicativo hoje que veio para ajudar muitas pessoas aí que têm dificuldade, né? Que hoje em dia tá aqui, ó, Result Barb. Show, hein? Vou colocar aqui, não sei se dá para pegar na câmera. Dá para pegar aí, não? Tá pegando aí, meu paizão? Acho Vai que lá. dá. Tá. Tá Joga um pouco pegando? mais pra cá. Mais para cá? Tá aqui? Boa. Faz um take aí para mim, por favor. Então, né, fora o ramo da barbearia, né, que isso aqui também faz parte da barbearia, é um projeto aí que eu iniciei, né, eu sou um dos embaixadores, então a Result Barbe hoje é um aplicativo hoje completo para quem quer gerir a sua barbearia de uma forma simples e rápida, né, sem depender de caderno, sem depender de anotação. Hoje em dia os seus colaboradores podem gerir o seu faturamento todo por aqui, o barbeiro, o dono de barbearia pode fazer todos os seus pagamentos, fazer todo o seu controle através desse aplicativo. Então, isso aqui é um braço hoje que eu também estou focado em trabalhar, que é o Result Barber, e creio eu que vai dar muito certo, e tudo é uma construção, né? A gente está começando aí de uma forma, não somos os gigantes, né? Mas queremos chegar lá, da mesma forma que eu comecei com uma cadeira hoje, e hoje eu já tenho duas barbearias e eu também tenho muita expectativa em cima disso daqui, né? Então esse é um braço hoje que, que eu tenho, né? Que é o Result Barber. Então você aí que é barbeiro, né? Que quer ter o seu negócio, ter uma revolução no seu negócio, você tem que ter a Result Barber, tá? Então você que tiver alguma dúvida, né? Eu vou deixar o link também A gente vai colocar lá na bio, na descrição na desse descrição. vídeo. Você clica, se você tiver alguma dúvida, a gente tem todo o suporte lá também, você pode estar entrando em contato. E eu posso garantir uma coisa para você. A vossa barbearia é uma antes do Result Barber
e a vossa barbearia é outra depois do Result Barber, tá? Então isso é uma coisa que eu posso garantir. Da mesma forma que tudo que eu uso e tudo que eu já experimentei, eu dou meu feedback de coração, igual nós já iniciamos essa entrevista aqui, eu falando muito bem de tudo que você já fez por mim, eu tô falando sobre a Result Barber, tá? Então você que não tem ainda nenhum aplicativo de gestão de barbearia, tá? Não de agendamento, mas de gestão. Você precisa ter o Result Barber. E essa é uma questão também, você entrou nesse ponto aí de gestão, que eu bato muito com os meus clientes, né? Não é só você saber vender e trazer clientes para dentro. Só que se você não tiver uma gestão do seu negócio profissional, não só dos seus clientes, mas também dos seus colaboradores, aquilo ali vai virar um caos. Posso falar uma coisa aqui? Posso falar bem? Eu vi um vídeo do Naubert. Foi hoje que eu vi, não sei se foi hoje, foi ontem. Que é o exemplo do balde, né? Como é que é o balde? Do balde furado. Do furos do Se balde. você não tiver gestão, é um balde furado. Vai entrar, só que automaticamente ele vai sair e você não sabe nem por qual furo que tá saindo. Vamos dizer que aquele balde ele tem 10 furos. Tenta tampar os 10 furos com seus 10 dedos. Você não consegue. Você nem sabe nem por onde que tá saindo a água. Então é isso aí que você tava. É esse exemplo, né? Tô pegando o exemplo que você deu. E não só a questão dos furos no balde, porque é o seguinte, para além de ser um furo no balde, pode ser considerado também isso que eu vou falar, né? Para além de você não ter uma gestão profissional do seu negócio, você também não gastar tanto tempo organizando, às vezes, numa folha de papel. É isso. Então, o tempo também conta, porque tempo hoje, se você joga ali 1 hora, 2 horas, 3 horas, coloca ali por dia. Eu gastava No muito final. tempo fazendo isso, mano. Nossa. E aí, gastava coisa muito que você tempo. poderia estar focando em quê? Em vender mais, em gerir mais o negócio. Então, eu acredito aí que Quem não conhece, isso aí tá aí, ó. E a gente pretende expandir isso daqui também para da estética, tá? Para da estética. Então, você que é do ramo da estética também, você pode estar entrando na Result Barber. O nome é Result Barber, mas ele pode ser formatado para o ramo da estética, que lá você vai colocar como é que fala? Os seus atendimentos, não. Os seus serviços, né? Uhum. Então, como pode ser um corte, pode ser um serviço de estética, né? Uma sobrancelha, uma coisa assim, não muda nada. Só que o nome ainda é Result Barber. Só que, conversando com os CEOs lá da empresa e tudo, eles querem avançar para o ramo da estética, para ser uma coisa mais globalizada. Então, você que tem essa dificuldade, que hoje não adianta. O cara pode mentir, pode falar o que quiser, né? Eu conheço bem o mercado. A maior dificuldade hoje da barbearia é a parte da gestão. Hoje em dia, velho, todo mundo tá no caderno. Infelizmente, é muito complicado o ramo da barbearia. Porque hoje a porta de entrada hoje da barbearia é muito fácil. Hoje o cara para ser barbeiro é muito fácil ser barbeiro. E o cara que é barbeiro é o cara que às vezes, querendo ou não deu certo em outra coisa. Às vezes o cara corre para aquele ramo. E às vezes ele não tem tanta inteligência emocional. Às vezes ele não tem tanta estrutura. Às vezes ele não tem tanta formação, né? Às vezes não tem escolaridade, né? Eu mesmo, eu não tenho vergonha de falar, eu tenho só a sexta série. Não tenho vergonha nenhuma de falar, não. Uhum, Entendeu? Tenho só a sim. sexta série. Nada meu, eu não me vitimizo, não fico falando isso pra ninguém, porque isso aí eu não gosto de vitimismo, né? Não era nada que ia me impedir de chegar onde eu cheguei. Escolaridade nunca foi uma dificuldade pra mim, né? Não tem. Da mesma forma que às vezes pessoas se vitimizam, eu vim da favela. Eu sou assim porque meu pai era. Eu sou assim porque eu cresci numa comunidade. Porque eu sou favelado e eu não vou deixar. Véi, isso aí é conversa. Tá entendendo? Eu bato no meu filho porque meu pai também me deitava a chinela e eu não morri. Isso é conversa. Tá entendendo? Uhum. Isso não vai impedir em nada. Entendeu? De você progredir por escolaridade ou da onde você veio. Sua história também, você não sempre foi estrategista digital, né? Uhum. As pessoas têm que saber de onde você veio. Sim. Nem todo mundo nasceu rico. Tem muita gente que já nasceu no berço de ouro, claro que tem. Mas tem muita gente que veio de baixo, entendeu? Então, assim, voltando a falar do Result, você que ainda não tem, tá? Clica no link, vai atrás. Aplicativo muito bom, muito interessante. Você precisa ter ele aí na sua barbearia. Tem algum Você que é barbeiro. período experimental lá pra galera? Tem. Ó, Tem um então período pronto. experimental lá, se eu não me engano, eu não sei se é o primeiro mês. Então pronto, aí tá Experimental. de graça um mês de Fora que a gestão. mensalidade dele também não é cara, tá?
Eu não sei de qual aqui, mas Bem acessível pra é galera. acessível, é uma coisa que eu vou falar pra vocês, vai revolucionar o mercado aí, vocês. Pode falar, paizão. Eu dei uma horinha, tá? Só pra avisar. Boa, boa. Boa, muito bom. Passou rápido, né? Tá passando rápido. Então é o seguinte, dentro disso aí que você tá falando também da parte aqui da gestão, Sim. você tá falando da barbearia, eu acredito que como o mercado tá indo tão rápido, o mercado tá indo muito rápido, correto? Uhum. Principalmente da barbearia, todos os mercados, na Uhum. verdade, não só da barbearia. Você acredita pro cara, o que vai acontecer com esse cara que não tem gestão do negócio dele? Cara, o cara hoje que ele não tem a gestão do negócio dele, Uma gestão profissional, que Uma eu falo, gestão porque gestão profissional. existe, não gestão amadora. porque gestão é gestão, né? Não tem uma gestão profissional, aquele cara que ele acha que ele consegue fazer da forma dele, né? Tem uns que falam assim, na minha esposa é que faz. Quando você pergunta assim, e aí, pô, como é que é a sua gestão aí e tal? Na minha esposa. Mentira. Ele anota no caderno, leva pra casa e não sabe nem onde é que enfiou. Ele não sabe. Tem nego que pega o dinheiro e põe no bolso. Eu já fiz isso. E não tem vergonha. Tá tudo certo, eu aprendi. Eu falei no início, eu aprendo com os erros. Tá entendendo? O cara hoje que não tem a gestão profissional do seu negócio, ele simplesmente vai continuar sendo um escravo da barbearia e do seu próprio negócio. Hoje em dia, o que mais a gente tem é os escravos do seu próprio negócio. Eu fico com dó, fico com pena. Só que tá aqui, ó. Tá aqui, foi feito de barbeiros para barbeiros. Tá aqui, ó. Tudo que necessita, eu fui das primeiras pessoas que dei minha opinião nesse aplicativo aqui. Tudo que era dificuldade que eu tinha, eu expus para eles e tá tudo aqui dentro. Então, toda a dificuldade que eu tinha. E é um aplicativo que está constantemente sendo atualizado. Então, você que não tem uma gestão profissional, eu falo de tudo, tá? Eu não tô falando só de gestão financeira, mas é uma gestão de tudo. Profissional, você que não tem um marketing bem alinhado, você que não tem uma gestão financeira bem alinhado, você que não tem processos dentro da sua barbearia ou dentro da sua empresa alinhado, você que não tem um padrão, você que não tem uma cultura. Então, assim, são diversos fatores, não é um fator só, são diversos fatores. Isso eu posso falar e muita gente pode comprovar. Se eu tiver errado, você me corrige. Você vai ser eternamente um escravo do seu negócio. Ah, mas pra mim tá tudo certo, eu sou feliz assim. Tudo bem. Deus abençoe, continua. Tá tudo certo. Tá tudo bem. Se tá tudo bem pra você, mano, top, entendeu? Porque tem gente que você não vai conseguir mudar a mente dela do dia pra noite, não. Você sabe, você conversa diariamente com as pessoas e tem gente que acha que pra ela tá tudo bem. Que ela tá bem, que tá tudo bem, só que você com a sua visão, você olha assim e fala assim, cara, eu já tive várias vezes de bater o olho e falar assim, cara, esse cara tem um potencial. Ou você olhou pra mim, você viu, mano, esse cara tem um potencial enorme, velho, só que ele não tá enxergando. Aí você vai chegar pra ele e falar assim, cara, é assim, sua empresa, ela tem tudo pra crescer, só que a gente precisa mudar algumas coisas. Mas como assim e tal? Cara, a forma como você lidar com seus colaboradores tá errada. Errada? Como que tá errada se eu já tô aqui há tantos anos e tal, eu já tenho 10 anos de experiência na barbearia. Cara, a forma como você lida com seu dinheiro tá errada. Mas como se eu faturo não sei quantos por mês e tal, não sei o quê? Cara, a gente precisa mudar aqui a questão da forma como você faz suas postagens, a forma que você, o seu posicionamento tal, de uma forma diferente no Instagram. Ah, mas eu não vou mudar quem eu sou? Se eu sempre fui assim, as pessoas me conheceram assim, por que eu vou mudar? Ignorância. Hoje em dia o que mais tem é gente ignorante. Eles não aceitam, entendeu? Eles não aceitam a mudança. Se tu vai falar que tá uma coisa errada, eles querem mudar, mas não aceitam a questão de... E é justamente por isso que 80% das empresas falem. Por quê? Porque não aceita essa mudança e essa significação. Não aceita. Mas agora a gente vai também entrar num tema aqui até polêmico, que você falou, que você citou aí, que você foi até a sexta série. Hoje você acha, hoje em dia, né? Aí você abre seu coração, agora que é a hora, agora não adianta fugir, não. Essa eu vou correr. Hoje você acha que... Corta. Hoje você acha que existe realmente educação ou existe uma escolarização? E o que eu quero dizer com escolarização? Que o cara vai pra lá só por ir e aquilo ali não vai gerar um benefício pra vida dela e ela vai simplesmente cair num modelo de negócio ou cair em outra empresa que ele nem gostaria de estar fazendo aquilo, só porque às vezes os pais influenciaram. O que você acha sobre isso daí? Concorda, não? Então,
Eu acho assim, cada caso é um caso, né? Eu fui um cara que eu não estudei também, não foi porque eu não quis. Falei assim, eu não quis estudar, né? Infelizmente, ou felizmente, né? Tô bem hoje. Eu vim para Portugal com 13 anos, mais ou menos. Já tinha 7 anos que eu não via minha mãe, né? Então a minha mãe me ajudava com o que podia daqui, mandava o dinheiro para lá. E quando eu cheguei em Portugal, né, a minha mãe sempre trabalhou fazendo faxina, essas coisas e tal, e eu tinha que estudar. E, cara, era muito difícil, porque só era eu e minha mãe sempre na rua e Uhum. tal, e ela não tinha aquela condição toda para me ajudar de uma forma como deve ser. E assim, eu vim do Brasil e quando eu cheguei aqui, eu comecei a ver muita coisa. Eu falei, cara, eu quero ter isso, eu quero ter. Cara, eu tinha vontade de ter PlayStation, tinha vontade de ter isso e aquilo. E minha mãe ia me dando da forma que podia, né? Meu primeiro PlayStation, minha mãe me deu. Tive muita coisa que eu tinha vontade de ter, eu tive, que a minha mãe me deu. Só que chegou uma altura que eu falei assim, cara, eu já tinha amizade com outros amigos na minha idade, tipo 15 anos. Os caras até já trabalhavam 16 anos e tudo. Os caras assim, mano, eu trabalho, eu não sei o quê, e tal, tal, tal. Eu falei assim, mano, eu vou trabalhar também, vou ter meu dinheiro e tal. E aí a escola aqui era muito difícil, que eu vim lá do interior da Bahia, numa cidade chamada Teixeira de Freitas. E querendo ou não, o ensino lá não é tão assim exigente igual o daqui. Não é, eu não vou falar que é ruim, mas não é exigente. Eu fiz 4 vezes a sexta série aqui em Portugal e eu não conseguia passar. E diversos fatores. Concentração, que eu tenho uma dificuldade de me concentrar Uhum. dessa forma. A dificuldade também, as matérias totalmente diferentes que eu nunca vi na minha vida na sexta série, físico, química. Teve dias na sala da professora, eu achei estranho quando cheguei em Portugal, porque a professora exigia que você tivesse uma calculadora. Por exemplo, no Brasil a gente tem que esconder a calculadora, né? Não pode usar. Uhum. Aqui é obrigatório usar a calculadora, aquela, como é que chama aquela calculadora Calculadora grande? científica. Científica. Eu nem sei usar. E tinha que usar, e assim, eu muito perdido naquilo e tal. Eu falei assim, cara, eu não vou estudar, eu vou trabalhar. E eu optei por trabalhar, né? Ganhar meu dinheiro e tudo. Só que hoje, a gente falar do Brasil, o ponto que você tocou, hoje em dia, a minha opinião, né, é que está tendo uma escolarização, né, que você falou. Uhum. Escolarização, porque o principal, as pessoas não dão as matérias principais, que é o que a gente está tratando aqui hoje. Às vezes uma pessoa pode aprender muito mais nesse podcast aqui do que na escola. Sim. Porque na escola o principal é o quê? Uma educação financeira e eles não dão. Uhum. Eu queria que meu filho fosse para a escola e aprendesse a usar o dinheiro. Aprender assim, ó, você vai pegar R$ 10, você vai aprender a usar. Você vai pegar 10 euros e aprender a usar esses 10 euros. Só que não é isso que a gente aprende na escola. A gente aprende o básico do básico. Hoje em dia tá muito complicado. E com a internet, então, com a evolução da internet, tá complicado. Você vê que agora no Brasil mesmo começaram a proibir até o pessoal usar telefone na sala de aula e não sei o que. Mas acho que agora não estão conseguindo mais. Uhum. Porque hoje em dia o Brasil é tão dividido, é uma divisão tão grande que a gente não consegue conciliar uma opinião só. Uns é a favor, outros é contra, outros acham que a escola tá mil maravilhas, outros já acham que a educação tá uma merda, entendeu? Mas a minha opinião e tudo que eu vivi, eu posso dizer que é uma escolarização. Tanto que eu vim para cá e tentei fazer 4 vezes a sexta série e não consegui, eu não consegui passar, Uhum. entendeu? Só que assim, o nível de Portugal é um pouco mais alto, só que também tá descaindo, tudo. Tá, Mas você tá acha descaindo. que isso tem de grande valia? Vamos supor, agora falando para o mundo do Ah, empreendedorismo, para quem quer sair da caixa, né? Para hum, quem quer chegar, por exemplo, no nível que você chegou hoje. Tem uhum, 2 barbearias, tem empresa de tecnologia, tem parcerias com diversos negócios aí. uhum, Você acredita que hoje a pessoa só focar nisso? Eu não estou dizendo que a pessoa não tenha que ter um ensino básico, né? uhum, Ali um ensino fundamental, uhum. médio. Mas você acredita que isso é determinante para a pessoa conseguir é, é, ser bem-sucedida naquilo que ela Não, vai fazer? não, O que você acha que é o 80-20 dentro disso daí? não, Que é não. o vinte por Não, cento hoje em dia eu acho que o principal que tinha que ter hoje nas escolas que não é aplicado é uma coisa chamada inteligência emocional. Primeiro, tá entendendo? Hoje em dia a gente tem jovens aí, não, de 15 anos que tem depressão, 16, 17, tá Uhum, entendendo? Então, pessoas, hoje, crianças na escola, que às vezes está sendo abusada, crianças que estão envolvidas com droga, com tráfico de droga, tá entendendo? uhum, Nas escolas. Então, assim, por quê? Porque não tem uma inteligência emocional, às vezes também falta aquele apoio dentro de casa e tudo. Então, assim, eu acho que o fator predominante hoje não é a escolarização, entendeu? Não é, não é.
Não é? Até em Portugal também, isso aí tá muito difícil hoje. Hoje em dia, os jovens, hoje, na escola. Eu aqui, ó, acompanho, eu tenho muitos clientes aqui, ó, eu até brinco com eles aqui na rua. Quando eu vejo certas horas do dia eles na rua, eu já falo, tá matando aula, né, vagabundo? Porque assim, eu sei, eu já vivenciei Você aquilo, já sabe, né? entendeu? Eu sei como é que funciona. Então hoje tá muito difícil, né? Claro que o estudo na Europa é bem melhor, é bem superior, só que hoje a gente vê o quê? Não é falando mal, tipo, Desmerecendo. desmerecer ninguém, porque, cara, toda profissão é profissão. Isso aí a gente não tem que negar. Mas, hoje em Portugal, a gente pode ver aí pessoas hoje que é formada, você conhece muito bem, pessoas que hoje que é formada, licenciada, e hoje elas estão trabalhando, por exemplo, num supermercado, ganhando um salário mínimo. Entendeu? Então, assim, é justo você passar por aquele período, você se formar numa faculdade, você estudar não sei quantos anos, para no final das contas, o resultado final é você trabalhar, por exemplo, num caixa de supermercado, não desmerecendo quem trabalha. Tá Sim, entendendo? Só que sim. aí entra a parte que eu falei. Às vezes, é você que aceita estar naquela Nessa condição. situação, sim. Tá entendendo? E tem gente que aceita estar permanente. Uhum, É isso aqui que eu vou fazer pro resto da minha vida e tá tudo certo. uhum. Tá entendendo? Então, assim, hoje em dia, pessoas licenciadas, velho. No Brasil, advogados trabalhando de Uber, velho. É ruim ser Uber? É uma Não, profissão é uma profissão podre? digna. Não, não é, É gente. digno. Ser Uber não é indigno, não é. Só que são profissões que a porta de entrada É é baixinho. básica. Igual barbearia também é. Tem, o que mais tem? Ó, tem pessoas hoje que é licenciada e já me procuraram para fazer curso de barbeiro. Tá entendendo? Uhum. E aí você vê assim, cara, o cara é formado nisso e nisso. Ele quer, não, porque sempre foi meu sonho, não sei o quê. Mas às vezes não é. Ele vê que é uma oportunidade dele ganhar um dinheiro mais rápido. Entendeu? Porque querendo ou não, é uma profissão que você consegue uma remuneração acima da média. Uhum. Tá entendendo? Só que assim, a porta de entrada é mais fácil? É. Só que você consegue ter uma remuneração acima da média. Só que tem profissão que você ganha um salário mínimo. E você não tem o que fazer. Às vezes o cara é formado ali em vamos dizer que é administração, que é um curso que a galera muito faz. O que, que é o sonho de quem faz administração? Ah, administrar uma empresa. É ser um gerente, é ser não sei o quê. Mas às vezes, velho, aquele cara tá Não vai. trabalhando, sei lá, na reposição de um mercado. Ou o cara tá sendo segurança. Por quê? Ele não conseguiu na área dele. Porque a concorrência também é muito grande. Tem Muito muita grande. gente que já é formado nisso. Então, às vezes, entra a questão da raridade. Falando sobre raridade, eu vi um vídeo do seu Elias essa semana, até mostrei para meus barbeiros também, que ele falou uma coisa que é muito importante. É, dependendo da profissão que você exerce, hoje, você tem que procurar ser raro no que você faz. Você trabalha com marketing, você tem que ter a sua raridade. As pessoas têm que olhar para você de uma forma e falar assim, cara, esse cara é muito diferente dos demais. Uhum. Entendeu? Então isso é raridade. Raridade é você estar trabalhando para uma pessoa e trabalhar na barbearia e cuidar como se fosse dela. Entendeu? É você chegar pontualmente no seu trabalho. É você respeitar o ambiente do seu trabalho. É você andar bem vestido no seu trabalho. É você não andar que nem um mulambo, igual muita gente anda e acha que tá tudo certo. Atender cliente de chinelo, de bermuda, de camisa de time e achar que tá tudo bem. Não é assim que funcionam as coisas. Porque quem perde com isso tudo no final, às vezes nem é você. Sabe quem é? Hum. É sua família. É seu filho, que você não pode dar uma condição melhor para ele, você não pode pagar um plano de saúde. É sua esposa que tem que ralar 24 horas porque você não consegue ganhar um salário digno para pegar e a sua família ter mais um conforto. Quem perde tudo com isso é eles, entendeu? Então, assim, às vezes você está desanimado querendo desistir da profissão. Você que é barbeiro, quer pegar e desistir da profissão. Cara, eu tô cansado. Eu trabalho muitas horas por dia. Eu já não quero mais ser barbeiro. Eu não sou remunerado pelo aquilo que eu faço. Só que a sua raridade é o quê? Em que você é raro? Você é bom em quê? Porque às vezes você não faz porra nenhuma e acha que é o Que cara, mas merece não, tudo. você tem que ser raro. No início eu falei pra você que eu achava que era minha raridade. Minha raridade é eu sou executor, cara. Eu pego e faço acontecer e pronto. Só que aí, às vezes você tá esperando, tá com sua agenda vazia, não tem nenhum cliente, aí você chega pro cara e fala assim, cara, a gente vai adotar uma estratégia aqui agora que você vai ter que ligar pro cliente. O cara não quer fazer. O cara não quer fazer, ele quer esperar o cliente cair do céu. Então sabe o que eu quero que um cara desse acontece?
Nem vou falar. Tá entendendo? Nem vou falar. Sim. Porque todo mundo já sabe. Uhum. Porque ele é que escolhe estar naquela posição. Você tá entendendo, mano? Uhum. Então, assim, se você não ser raro no que você faz, você hoje aí, ó, você é um videomaker, né? Top, tá começando agora, né? Você mesmo falou, 3 meses, o cara já deu um boom. Beleza. Só que você tem que procurar ser raro no que você faz, cara. Você tem que ter um diferencial pra falar assim, cara, eu faço além do que todos A fazem. maioria faz, sim. Porque se você fazer a mesma coisa que todo mundo faz, você vai ser o licenciado que tem vários igual. E você vai acabar onde? Na profissão que todo mundo faz e que é fácil você entrar. Porque, mano, é muito feio o cara chegar e falar assim, porra, eu vou ali deixar um currículo, eu vou deixar não sei o quê. É foda, velho. Sim. Pô, sendo que o cara, porra, tem um potencial, o cara é licenciado, é formado, tal. Não, mas eu vou ali tentar. Eu não tô conseguindo trabalho. Eu olho assim e falo assim, cara, como que esse cara não tá? Mano, hoje em dia é muito fácil, ó. Ser empreendedor hoje é a coisa mais fácil do mundo. Ser empresário é difícil. É ou não é? É. Ser empresário é difícil, você sabe que é difícil. Uhum. Agora, ser empreendedor não é difícil ser empreendedor. Tá entendendo? Uhum. Você tem que ter a constância. Você tem- Mas não é difícil ser empreendedor. Sim. Mas o empresário é que é difícil. Você ser empresário hoje não é fácil, velho. Você lidar com boleto, com IVA, com não sei o quê, com Imposto. imposto, com RH, com banco, com isso, com finanças, velho, não é fácil. Não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um, é muito difícil, mano. Sim. É muito difícil. Hoje em dia você fala pra mim, cara, falta muito ainda pra você ser um empresário, meu irmão. Eu vou te falar, ainda falta uma caminhada. Porque pra mim, um empresário mesmo é um cara mais diferente. Entendeu? E isso é que eu busco todos os dias. Você falar pra mim, mano, o que você busca hoje? Nesse momento, eu busco ser um empresário. É isso que eu quero chegar e falar. Eu quero que você chegue pra mim e fale assim, o que você faz? Eu sou um empresário. Porque hoje em dia o cara é um cu de cachorro, E fala que... fala que é empresário. Você tá entendendo? Cu de cachorro. é E o cara verdade. fala que ele é um empresário. Que porra de empresário? Às vezes ele não paga um imposto de porra nenhuma e ele fala que ele é um empresário. E não é. Uhum. Ele é um empreendedor, um sonhador. Igual eu fui, igual eu sou também hoje. Né? A gente acorda sonhando, vai executando, vai fazendo o que a gente faz. Só que eu busco ser um empresário. Entendeu? A minha inspiração, eu não me contento com... Eu não quero viver isso aqui pro resto da minha vida. Né? Da mesma forma que eu acho que você também não. Uhum. Tá entendendo? Então é isso que eu busco sempre. Então, resumindo a história toda, a escolaridade não é desculpa e também eu acho que não é o que vai te levar mais além. Entendeu? É mais a sua perseverança, a sua constância, o seu posicionamento e você focar no que você acredita para a Uhum. sua vida. Se você botar na cabeça hoje que você vai ser alguma coisa, você não é, só se você não querer. Porque se você querer, você é. Você vai fazer. Falei que o homem... Por isso que eu fiquei um ano correndo atrás aí pro homem vir, porque trazer isso aqui, trazer o homem aqui não foi fácil. E, Máquina, a gente já tá caminhando aqui pro final. Você falou uma coisa muito importante, que é a questão da inteligência emocional. Hoje, com a sua experiência, como é que o Fabrício tira a pressão dele? No sentido de não ficar maluco com tanta coisa, que é muita coisa, né? E eu converso com empresários e eu vejo muita gente sobrecarregada, né? Com muita coisa ali. Como é que você, às vezes, fala assim, não, cara, é um momento aqui de eu relaxar, sei lá, de eu estar com a minha família, de eu fazer, eu faço isso daqui, isso aqui eu fico mais tranquilo. O que é que tira a pressão hoje, tira essa energia pesada que às vezes tem? Então, hoje eu acho que são duas coisas. Primeira coisa é entender que nem todo mundo é igual, né? A gente tem que aprender a lidar com as diferenças das pessoas, entendeu? Você tem que, segundo, entender que você não é o dono da razão, que eu posso ter o meu posicionamento, mas nem sempre eu vou estar certo, tá entendendo? E o outro é saber delegar. Você tem que saber delegar. Se você é um líder, você tem que saber delegar. Você tem que distribuir a sua responsabilidade. Se você tem um cara bom dentro da sua empresa, se você tem um barbeiro bom, se você tem um líder, você enxerga que aquele cara é um perfil de líder, por que você tem que fazer tudo só? Tá entendendo? Eu tenho aqui 2 líderes aqui dentro da vossa barbearia que são pessoas que eu posso fechar o olho aqui e ficar 50 dias sumido. E eu vou voltar aqui, eu sei que eu vou encontrar da mesma forma que eu deixei. Tá entendendo? Então, assim, é formar pessoas para isso, é você enxergar
Saber a raridade das pessoas é enxergar o espírito de liderança e saber delegar. E não querer ser egoísta e querer tudo para você sozinho. Uhum. Eu sempre penso assim, eu prefiro ter 10% de uma fatia de um bolo gigante do que ter 50% de um queque, que é um bolo pequeno. Uhum. Tá entendendo? Então esse é o pensamento que a gente tem que ter sempre. Uhum. Entendeu? Automaticamente, se quem está do seu lado, ele está prosperando também, se ele está feliz, automaticamente todo mundo vai ficar feliz. Não adianta eu querer puxar só para mim. Então eu tento sempre observar isso, eu tento delegar as responsabilidades aqui dentro da vossa barbearia, dentro da minha empresa, para que eu não venha ser sobrecarregado com essa pressão toda. Tem coisas que eu posso resolver, mas também tem coisas que eles podem resolver por mim. Uhum. E eu chego, hoje mesmo foi um caso, o, eu sempre pego aqui as toalhas para lavar, né? Às vezes eles estão aqui na correria e tudo, só que hoje teve uma situação inusitada. Como eu estava na correria do dia a dia, eu cheguei e tava o mais novinho, que é o Steven, o Ramon, lá, que é o líder da barbearia lá de cima, pegou ele hoje, eu não tava, eu só cheguei e vi. Pegou ele, pegou o saco lotado de toalha, mandou ele pegar o patinete, falou assim, você pega o patinete aqui agora, você vai na lavanderia e vai lavar as toalhas. Eu precisei falar alguma coisa para ele? Não, ele já me conhece. E ele sabe o que precisa ser feito. O que ele tem que fazer? Executar. Só que tem muita gente hoje que não cresce, não sai do lugar, sabe por quê? Ela está esperando ser mandada. Está esperando você dar uma ordem para ela. E gente que trabalha só através de ordem, ela não vai sair do lugar. Uhum. Tá entendendo? Sim. Você tem que se movimentar, você tem que enxergar onde é que está o erro e você tem que fazer. Não fique esperando as pessoas te mandar para você fazer as coisas. E você só fazer aquilo que eles te pagam. Uhum. Funcionário hoje que só faz aquilo que é pago, ele é um medíocre. O que entrega só aquilo que foi pago, ele é um medíocre. Se você na sua empresa, você só entrega para o seu cliente só aquilo que foi o combinado, não. Você vai entregar o quê? Além da expectativa. É sempre a mais. Sempre a mais. Uhum. Tá entendendo? Que é para o seu cliente ficar satisfeito. Da mesma forma é na empresa. Só que automaticamente, nem todo mundo vai enxergar isso. Seu cliente pode chegar para você e não enxergar e falar assim, porra, não, não vale, não sei o que tal. Só que tem cliente que pode chegar para assim, mano, toma aqui um a mais pelo que você fez. Você tá fazendo esperando isso? Não. Você tá esperando o reconhecimento das pessoas? Não. Só que vai chegar uma hora que isso vai acontecer natural, pô. As pessoas vão ver a sua raridade e vai ver assim, mano, aquele cara ele é diferente no que ele faz. Sim. Então, o que eu faço para tirar essa pressão? Eu automaticamente entendo que nem todo mundo é igual, lidou com a diferença das pessoas no dia a dia, né? Antes eu tinha muito essa dificuldade, eu só via o seu defeito. Sua qualidade, eu já não queria saber. Ou é do meu jeito ou não é, mas não é assim que funciona. E saber delegar, distribuir. Uhum. E também uma coisa que eu aprendi com você, desde o início, você sempre falou assim, cara, a gente tem que aprender a delegar, a gente tem que aprender a delegar. E realmente faz sentido. Às vezes no início é bem difícil para você observar, só que passado um tempo, você para e fala assim, realmente, aquilo faz sentido. Uhum. Tá entendendo? Pô, hoje eu posso falar, cara, hoje eu viajo para onde eu quero, faço várias viagens durante o ano. Agora mesmo vai acontecer uma coisa bem legal. Vou passar uma semana com um colaborador meu. A gente vai representar Portugal na Albânia. Então, assim, a gente joga futebol junto. Eu tenho uma amizade com eles fora do trabalho, só que nada de confundir as coisas. No ambiente de trabalho, eu sou super respeitado por cada um deles. Fora do trabalho, eu sou outra pessoa. Tá entendendo? Então, assim, para mim é super gratificante. Hoje, minha família, minha esposa, hoje eu tenho o privilégio de ela estar em casa cuidando do meu filho. Né? Meu filho também tem o privilégio, hoje ele joga o futebol dele, ele faz a escola, eu posso levar o meu filho na escola, eu posso buscar. Só que são coisas que para muita gente hoje tá muito distante. Hoje em dia não é todo mundo que pode levar o filho e buscar na escola, só que eu tenho o privilégio de fazer isso. É coisas poucas, só que às vezes para o meu filho faz uma grande diferença. Uhum. Tá entendendo? E para mim faz total diferença. Só que tem muita gente que tá buscando isso. Tá entendendo? Tá buscando isso. Só que isso tem que ser uma construção, é passo a passo. Hoje eu tenho o privilégio. Tô contente só com isso aqui? Não, hoje em dia eu sou realizado, tô super tranquilo. Só que eu quero mais do que isso, claro que eu quero. Eu tenho meus objetivos, entendeu? Aí a hora que entrar, qual é a próxima cartada, qual é a próxima jogada? Então é isso que eu vou buscar todo dia. Amanhã é dia de eu sentar e falar assim, o que eu vou fazer de diferente? O que eu vou trazer de novidade? Pô, agora
fiz um podcast. E agora, como que eu vou pegar e fazer esse podcast alcançar mais pessoas? Como que eu vou fazer outras pessoas me ouvirem através? Às vezes, um corte de um podcast desse aqui pode chegar a 100 mil pessoas, a 200 mil pessoas. Tá entendendo? Igual já aconteceu com vários vídeos meus também. Uhum. Tá entendendo? Então é isso que a gente tem que buscar todos os dias. E tem uma última pergunta tradicional aqui, máquina, que eu sempre faço para todos os vídeos do podcast. Até hoje eu nunca esqueci. Que eu te... Mano, não é pergunta que eu não vou conseguir responder, né, mano? Não, Senão é nem fácil. faz, não. Não, Não é quero fácil. passar vergonha aqui já no final, não. A última pergunta aqui tradicional é bem fácil. Eu acho que você vai ser um dos melhores que vai responder essa pergunta. Manda lá, então. Eu tava numa época, eu tava indo pra cliente e tava indo de Uber. Sim. E aí eu entrei dentro de um carro, o Uber ele era um espanhol. Sim. E aí eu perguntei pra ele, tal, que eu sempre pergunto, né? Sou muito comunicativo e fico conversando com os outros, querendo saber das histórias dos outros. E eu perguntei pra ele, né? Eu falei assim, e aí, o que você acha de Portugal? Não, na verdade, ele me perguntou, na verdade, se eu não me engano. E aí, o que você acha de Portugal? Eu falei, não, eu acho legal e tal, eu gosto bastante. Eu moro aqui há mais de 5 anos, 6 anos. E aí eu falei, e você? Ele falou, não, eu tô indo embora aqui disso daqui. Tô indo embora, não, acho Portugal Ruim. terrível, ganha pouco e começou a descer o pau em Portugal, né? Aí eu peguei e aí eu fiquei vendo aquela mentalidade e onde que ele estava trabalhando ali, né? Não é desmerecendo também quem trabalha ali da profissão de Uber, mas ele estava naquela situação porque aquilo que você estava falando, foi ele que construiu aquilo ali. Foi ele que estava... E olha que ele é europeu. A gente sai do Brasil e a gente Em vem busca pra do cá documento, e né? ele já é europeu. E aí eu falei assim, cara, eu vou trazer isso pra todo o meu podcast e saber, você concorda com ele ou não? O que você acha? Cara, não, né? Já falei sobre isso daqui e eu não concordo. Às vezes tem muita gente que tá sendo, tá frustrada, né? O que mais a gente encontra na rua hoje é pessoas frustradas. São pessoas que já estão desacreditadas, são pessoas que já passaram por experiências também mal. E às vezes, através daquela experiência, ela já acha que já não tem mais solução, entendeu? E depois tem as pessoas também que uma coisa que eu também aprendi com você, que tem a mentalidade de escassez, né? Aquela pessoa que, tipo, cara, não adianta, você pode falar o que for ali pra ela que não vai ter como. Você poderia ficar 1 hora conversando com o B desse, que às vezes você não ia mudar a opinião dele. Não vai, porque o cara ele tem aquela mentalidade, que ele tem que ser uma construção aos poucos e tal. Só que às vezes ele vai passar por aqui e dali, e lá na frente ele vai tirar algum aprendizado, né? Só que, cara, eu não concordo. Eu acho que Portugal é um país de muitas oportunidades, né? Quem tem a documentação mesmo aqui europeia, cara, eu acho até estranho uma pessoa chegar pra mim que diz que tá sem emprego, que tá não sei o quê. Cara, você tem um mundo. Você hoje com seu BI aqui europeu, você tem um mundo pra ganhar. Uhum. Aí é hora de você pra você, cara, vai fazer um curso técnico, né? A gente não entra na escolaridade, a gente entra com um curso técnico. O meu pai me ensinou desde sempre, quando eu era pequenininho. Ele falou assim, cara, todo homem, ele tem que ter uma profissão. É muito feio você perguntar pra pessoa o que que ela faz, ela falar que faz tudo. Isso é a coisa mais ridícula do mundo. Você chegar assim, o que que você faz? Ah, eu faço tudo. Eu faço tudo. Será que você faz tudo? Será mesmo que você faz tudo? Uhum. Cara, você tem que ter uma profissão. Você é pedreiro? Eu sou pedreiro profissional. Você é motorista? Sou motorista. Você é engenheiro? Sou engenheiro. Você é advogado? Eu sou barbeiro, eu sou esteticista, eu sou. Você tem que ter uma profissão. Só que tem muita gente que tá por exemplo, não é desmerecer, mas a maioria das pessoas que tá no Uber, até minha mãe já trabalhou de Uber também, são pessoas que já tá desacreditada, velho. Pessoa para pular para um Uber já tá desacreditada, não acredita mais em nada. Tá perdendo o tempo dela sentada de trás de um volante ali, contando com a sorte. E é foda, velho. É foda. Tem amigo que é Uber, tem um dos meus melhores amigos em Portugal também que é Uber, né? Inclusive ele é um professor formado, né? Porra, já morou nos Estados Unidos muito tempo e tudo. Só que assim, tem pessoas que tá vivendo aqui dali pelo um propósito, né? Inclusive o filho dele joga aqui no Sporting, ele optou em sair, deixar tudo que ele tinha para trás, que ele dava aula, ele era professor, era pastor de igreja,
pra tá fazendo essa profissão pra estar perto do filho. filho, Tem gente que sim. tá pelo propósito. Pelo propósito. Mas nem por isso ele vai estar reclamando que nesse cara. Por quê? Você tem que entender que você tá ali pelo propósito. O que é o propósito? É você entender que aquilo ali que você tá passando é temporário. Um propósito, ele dura pra sempre? Não, pô, é um propósito que você tem. Uhum. Entendeu? Propósito. Aqui dali é de propósito. Tudo é o propósito. Por exemplo, a gente tá aqui agora, né? Beleza. Por que que esse negócio aqui é triangular, assim, desse jeito? Triângulo e não é proposital? Tem que ter um propósito desse negócio ser assim. Por que que essa espuma tá aqui? Isso aqui tem que ter um propósito. Até a espuma tem um propósito. E você não tem um propósito? A cadeira tem um propósito. Qual é o propósito da cadeira? Né? A gente sentar aqui na cadeira e aí você pergunta, qual é o seu propósito? Eu não sei, propósito? Eu não sei qual é o meu propósito. Sei o que é o propósito. Cara, você tem que ter um propósito. Tá entendendo? Porque até isso aqui tem e você não tem. Então tem gente que tá vivendo aqui dali, aquela fase, porque tem um propósito, sabe onde quer chegar, e tem gente que tá largado igual esse cara, ele já não tem mais expectativa. Uhum. Ele já sofreu tanto ali que ele já não. E às vezes ele acha o quê? Que se ele mudar de cidade, por exemplo, ele vai voltar pro Brasil, que as coisas vão melhorar. Mas não vai, mano. Ele é espanhol, se volta Se ele pra não. Espanha. Espanha, né? Se ele mudar pra Espanha, ele vai melhorar. Mas às vezes não vai. Ele só Porque vai ele... mudar o problema dele para outro país. Exatamente. Tá entendendo? Uhum. Agora, o ambiente, eu concordo. Se você mudar o ambiente, você mudou o ambiente, às vezes você enxerga coisa que você não via. Uhum. Isso aí eu sou de valor. Só que às vezes o cara que já tá nessa mentalidade, ele pode mudar, que às vezes ele não vai. Né, Se ele não mudar o comportamento dele também... É o comportamento, exatamente. isso. Não é a ambiência. Porque às vezes se ele mudar só o comportamento dele aqui em Portugal, ele já mudava. Ele já tem outro resultado. Já mudava o resultado. Exatamente. Tá entendendo? Então é isso, cara. Máquina, obrigado pela sua presença aqui no Obrigado a você. RevoluxCast. Cara, eu acho que foi bem interessante. E é só o começo, tá? Fala pra galera aí suas redes sociais, o que você tá aí, o que você tá vendendo aí pro pessoal, e já manda aí pro pessoal. Resulte Barber tá aqui. Meu Instagram, @Fabrício Porto. O Instagram da barbearia, @Vossa Barbearia, tá? Creio que vocês vão entrar lá, vai ter muito conteúdo bacana. Você que é barbeiro também tá vendo esse vídeo aí também. O que vocês precisarem, né? Todo apoio, pode estar entrando em contato comigo lá pelo direct, né? A gente vai estar falando, a gente vai estar trocando uma ideia. Eu sou um cara muito aberto para isso. Você também que está iniciando no ramo da barbearia também, pode estar entrando em contato conosco. Você que tem um sonho de ser um barbeiro também um dia, pode estar entrando em contato conosco, que também é o nosso objetivo agora. A gente não teve tempo para falar aqui, mas o meu objetivo também nesse ano é montar uma escola para barbeiros, uma escola de barbeiros. É um objetivo que eu tenho. Então é isso. Você que tem um sonho, você que tem vontade, não deixa ninguém te desanimar, né? Não deixa ninguém te colocar para baixo. Às vezes a situação que você está ali agora não vai definir quem você é. Às vezes você só está daquele jeito. Você não é aquilo, entendeu? Então não desanime, joga duro, né? O que precisar da nossa parte, eu estou aqui para ajudar, tá? Então muito obrigado mais uma vez, muito obrigado aí a galera do RevoluxCast, né, por essa oportunidade. Obrigado, Naubert, mais uma vez. Tá, para mim foi um dia de muito aprendizado e isso aí é o primeiro de muitos que vai vir pela frente. Não, vai ter que vir de novo aqui porque a gente não falou nem metade. A performance foi um 7 pelo menos. O homem tá diferenciado, Vai ter muito corte aí do homem aí. Eu acho que tem muito conteúdo aí. Fechou, tamo junto, bora pro game e vamos fazer acontecer. Obrigado, tá?